Bo-chan é um perdedor patético que foi amaldiçoado por uma bruxa, e agora tira a vida de tudo o que toca. No entanto, sua vida miserável ficou mais suave quando uma empregada atraente e voluptuosa começa a viver com ele para atender a todas as suas necessidades, inclusive as degeneradas. Mas antes de tudo isso, em algum lugar de uma mansão sombria, vive um garoto que é a própria morte. Depois de muito tempo, ele escreve uma carta para sua mãe e seu pai sobre seu bem-estar, contando-lhes como ele ainda está amaldiçoado pela bruxa, e seus toques fazem qualquer ser vivo morrer. No entanto, apesar de sua maldição, o que mais o preocupa é a empregada peituda que vive com ele, Alice, fazendo-o perder o controle. Mais tarde, ela lhe serve chá e biscoitos, perguntando se ele vai enviar a carta que estava escrevendo. E ele diz a ela que não conseguiu, depois de não enviar uma por muito tempo, dizendo que é para a prática. Apesar de sua capacidade de tirar a vida das pessoas, Alice se recusa a ficar longe, e até faz o contrário, tentando-o tocá-la e provocando uma reação dele às suas investidas. Nesse momento, ela mostra a ele seu snus nu, fazendo-o entrar em pânico, e quando perguntada, ela achou que ele queria tocar suas pernas mais suaves que manteiga. Ele a repreende por tentar fazê-lo tocá-la, dizendo que ela deveria priorizar sua segurança em relação aos toques mortais dele. Mas Alice não se importa e se aproxima, oferecendo-lhe mais de seus deliciosos biscoitos. Quando ele está prestes a comer, ela coloca o biscoito na boca, forçando-o a mordê-lo dela. E quando ele faz isso, ela faz barulhos de felicidade e o provoca pelo beijo indireto. Mais tarde, enquanto está sentado em um balanço, Bo-chan contempla como a bruxa o amaldiçoou no passado, dizendo-lhe que ele nunca amará ninguém e ninguém jamais o amará. Frustra Bo-chan não conseguir se lembrar de quem é a bruxa, ou por que ela o amaldiçoou, pois ele acredita que se puder reverter a maldição, finalmente poderá voltar para casa após ser exilado por sua família. De repente, uma borboleta passa, e quando ele tenta desviar, acidentalmente toca na árvore que segura seu balanço, fazendo-a morrer, e ele cai do balanço. Ainda no chão, Alice aparece querendo sufocá-lo com seu snus nu, mas Bo-chan rapidamente se levanta dizendo para ela parar, mas ela diz que vê-lo embaraçado a faz querer provocá-lo ainda mais. Vendo Alice na sua frente, Bo-chan se lembra de como ela era a única filha da governanta de sua casa, que ele conhecia desde pequeno, e há 2 anos ela apareceu sem aviso por algum motivo para servi-lo. Ela mais uma vez mostra suas pernas mais suaves que manteiga para animá-lo, e ele a avisa que pode ceder e querer tocá-la. Ouvir isso faz Alice querer tocá-lo ainda mais, e ela o tenta, dizendo como ele deveria tocá-la e mais. Na manhã seguinte, Bo-chan acorda com Alice perto dele, cumprimentando-o com um bom dia e trazendo água para ele lavar o rosto. Em seguida, ela lhe apresenta o café da manhã que fez com amor, e quando ele diz que não está com fome, ela o lembra de como sua mãe sempre insistiu que ele comesse 3 refeições completas por dia, e como ele poderia adoecer e não conseguir brincar com ela. Depois de ouvir isso, Bo-chan se sente mal por não comer a comida de Alice, então ele decide comer. E Alice não perde tempo tentando alimentá-lo. Quando ele abre a boca, Alice congela e ele percebe que ela está olhando dentro da sua boca, o que o assusta. Ela pede desculpas por isso e oferece para ele ver a boca dela, mas ele diz para deixá-lo comer sozinho. Alice pergunta por que ele não gosta de comer, e ele revela que desde que foi amaldiçoado, a hora das refeições era a pior parte do dia, pois todos os membros da sua família se sentavam longe dele. Então Alice informa Bo-chan que seu amigo de infância, Philip, irá visitá-lo depois de muito tempo. Enquanto isso, a família de Bo-chan recebe a notícia de que Philip irá visitá-los. Mas a mãe ordena aos filhos que não falem sobre o Bo-chan. No dia seguinte, Bo-chan sente-se ansioso com o reencontro com Philip, pedindo a Alice para cancelá-lo. Ela diz que não vai, pois sabe o quanto ele está animado, já que o pegou praticando suas saudações. Quando chega a hora de trocar para o smoking, Bo-chan se recusa a tirar o chapéu, dizendo como seus cachos e olhos preguiçosos são feios. Mas Alice se aproxima dele, dizendo como seu cabelo, olhos e lábios são tão adoráveis que ela quer beijá-los. Então ela lhe apresenta o smoking e diz que vai ajudá-lo a se trocar. E quando Bo-chan fica nervoso, ela se oferece para também se trocar na frente dele, mas ele a impede de revelar seus planos. Então ela o ajuda a vestir o smoking, tomando cuidado para não tocá-lo. E Bo-chan expressa a Alice como, depois de ser amaldiçoado, Philip foi a única pessoa que não o evitou, e ele acredita que pode se tornar amigo dele novamente. Alice então coloca a gravata nele, e ele fica nervoso ao ver suas curvas exuberantes na frente dele. Ele pede para ela não agir assim na frente de Philip, dizendo que não quer que outros homens vejam sua pele nua, e ela o assegura que só ele pode ver seu corpo macio. Mais tarde, Philip chega com seus homens, e Bo-chan o cumprimenta. Mas quando ele fala sobre como Philip costumava jogar insetos nele por diversão, Philip e os outros ficam nervosos e começam a se desculpar. Quando Bo-chan se aproxima demais, os homens de Philip rapidamente pulam para protegê-lo de Bo-chan, e Philip rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que eles estão apenas posando. Mas Bo-chan sabe que eles têm medo dele, então eles tomam chá juntos, e percebendo que Philip tem um propósito de estar ali, Bo-chan pergunta diretamente qual é o propósito de encontrá-lo. E ele diz a Bo-chan que está ali para ver um velho amigo. Philip reconhece Alice como a filha da governanta e pergunta a Bo-chan se eles vivem sozinhos, apenas os dois. E Bo-chan informa que eles têm um mordomo que está doente no momento. Nesse instante, Philip tira um charuto para fumar. Mas quando um dos seus homens acende um fósforo para ele tropeça na mesa, fazendo a planta cair. Mas Bo-chan a segura antes de cair. E quando veem como a planta morre em sua mão, ficam com medo dele. Depois desse incidente, Philip e seus homens se apressam para ir embora. Mas antes de sair, Philip pede para ir ao banheiro, e Alice se oferece para mostrar o caminho. Estando a sós, Philip a interrompe, oferecendo-lhe uma fuga com eles. E quando ela recusa, Philip pergunta se Bo-chan está ameaçando-a. De repente, Bo-chan aparece, exigindo que ele pare de desrespeitar Alice. E quando ele se aproxima, Philip o detém com sua bengala, chamando-o de monstro.
Philip revela como sua mãe pediu para ele verificar como ele estava depois que houve conversas sobre como o irmãozinho de Bo-chan herdaria o título da família deles. Philip avisa Bo-chan que sua família pode cortá-lo no futuro e diz que, embora tenha medo dele, também sente pena de como ele acabou. Depois que Philip saiu, Bo-chan passa seu tempo no parque pensando em coisas ruins sobre como as pessoas, incluindo Alice, vão deixá-lo e parar de amá-lo. Alice aparece para informá-lo que o jantar está pronto, e Bo-chan diz a ela como sempre tem pensamentos ruins quando ela está longe dele. Bo-chan expressa como não sente que tem o direito de amá-la, já que não pode tocá-la e dar-lhe o calor de seu corpo. Ele pega uma rosa branca, dizendo como não pode nem mesmo presenteá-la com a rosa sem que ela morra, mas Alice pega a rosa morta de sua mão e informa-o que presentear alguém com uma rosa branca morta é dizer que quer estar com essa pessoa para sempre. Bo-chan cora ao ouvir isso, e Alice assegura-lhe que estar com ele é mais do que um presente para ele. Mas, após ver o gesto dela, Bo-chan promete a si mesmo que um dia ele mesmo colocará um anel no dedo dela e se casará com ela. Na manhã seguinte, o mordomo, Rob, retorna de sua ausência por doença e declara que voltará ao trabalho. Ele pede desculpas a Alice por ter deixado todo o trabalho para ela, mas ela assegura que aproveitou cada segundo que passou com Bo-chan. Enquanto Rob está trabalhando, Bo-chan se lembra e aprecia como, depois de ser amaldiçoado, Rob foi o único mordomo que estava disposto a ir com ele para a mansão. Com Rob de volta ao trabalho, Alice não tem nada para fazer e pergunta a Bo-chan se sua presença o incomoda. E ele diz que suas tramas o estão atrapalhando de ler. Nesse momento, Rob aparece para servi-lo chá, e enquanto Bo-chan está preocupado com a saúde dele, Rob agradece por sua preocupação e garante que ficará bem. Ele ordena que Alice divida o trabalho doméstico com ele. E quando Alice sai com Rob, ela faz um fanservice para Bo-chan, fazendo-o corar. Bo-chan acredita que, apesar de ser velho, o trabalho de Rob não diminuiu. Mas de repente, Rob quase o toca, pensando que ele é Alice. Rob explica que sua visão está piorando, e Bo-chan lembra-lhe que sua idade avançada está começando a ter um efeito. Mas Rob se recusa a acreditar nisso. Bo-chan tenta explicar como ele morreria ao tocá-lo, mas Rob agora tem dificuldade em ouvir o que ele está dizendo devido à sua audição ruim. Nesse momento, Alice aparece, e quando Rob a vê, ele se aproxima muito para ver quem é, fazendo Bo-chan sentir ciúmes e Alice se sentir desconfortável. Mas Ron finalmente percebe que é Alice. Ao se afastar, Bo-chan acidentalmente tropeça em um vaso, mas Rob o segura antes que caia e assegura a Bo-chan que, embora esteja envelhecendo, suas habilidades nunca desaparecerão. Mais tarde, Bo-chan passa o tempo fazendo sua atividade favorita, tocando piano e criando músicas, pois acredita que, em sua condição, fazer música pode ajudá-lo a ganhar a vida. De repente, Alice aparece perto dele, assustando-o, e ela pede desculpas, dizendo que não pôde deixar de ouvir sua música linda. Bo-chan diz para ela agir de forma mais normal, e quando ela se aproxima demais dele, ele ordena que ela se concentre no trabalho para poder deixá-lo em paz. Alice faz o que lhe foi ordenado e limpa a lareira. Mas sendo um homem culto, Bo-chan cede ao seu desejo profundo de adorar bochechas e dá uma espiada nela. No entanto, ela o pega no flagra, e Bo-chan diz que ela fez de propósito. Para não perturbá-lo, Bo-chan ordena que ela se sente ao lado dele e aprecie sua música. Quando Bo-chan começa a tocar, Alice consegue imaginar o momento em que ele lhe entregou a rosa branca murcha, o que lhe dá o maior conforto ao saber que ele a ama. Ela diz a ele como a música é linda, e Bo-chan admite que a criou para ela e queria que ela a ouvisse, mas estava muito tímido para pedir. Ele diz a ela que vai tirar uma soneca antes do jantar, mas quando Alice está prestes a se afastar, ela diz que vai lhes dar um beijo de boa noite. Seus lábios se aproximam, quase se tocando, mas Alice se afasta, dizendo que estava brincando. Enquanto isso, na casa da família de Bo-chan, sua irmã Viola decide pular o jantar e ir para longe de casa. No dia seguinte, Viola e seus homens invadem a mansão de Bo-chan, zombando dele, dizendo como ele está feio como sempre. Vê-la faz Bo-chan entrar em pânico, então ele chama Alice para vir, e quando ela chega, Bo-chan pede para ela expulsar Viola. Mas Viola se recusa a sair, dizendo que quer conversar com seu irmão. Eles tomam chá juntos, onde Viola continua pedindo mais doces para Alice. E quando Alice se afasta, ela vê Bo-chan olhando para Alice enquanto ela se afasta e o chama por amá-la. Ela começa a dar dicas, dizendo que assim como ela esconde sua linha de cabelo lateral sob a franja, ele precisa esconder as olheiras sob os olhos. Ele tenta cobri-las com o chapéu, mas sua irmã o provoca, dizendo que ele é feio com ou sem o chapéu. Depois de horas conversando, Viola vai para casa dizendo que virá visitar novamente. Mas quando ela deseja boa sorte a Bo-chan para que ele possa voltar para casa, Bo-chan cora, percebendo que sua irmã ainda está esperando por seu retorno. Ao sair, ela encontra Rob, que a cumprimenta calorosamente, e ela fica mais vermelha que um tomate ao ver o homem por quem sempre teve uma queda. Ela diz a ele que veio vê-lo também. E quando Rob a mima, Bo-chan vê como Viola ainda é fraca por caras velhos e charmosos. Mais tarde, Bo-chan entra em pânico ao encontrar um gato preto em sua mansão e implora a Alice para se livrar dele para que não o toque. Quando Alice se aproxima do gato, ele aceita o carinho de Alice e começa a timaçar suas patas como qualquer gato culto faria. Eles notam que o gato tem uma coleira e se perguntam se tem dono. Mas antes que possam verificar, o gato vê algo em Bo-chan que deseja, e começa a perseguir Bo-chan, fazendo-o gritar de medo que possa tocá-lo. Eles passam correndo por Rob e ele também persegue o gato, mas por causa de sua visão ruim, ele pensa que o gato é o Bo-chan e se pergunta por que ele está rastejando.
Quando Robbie o pega, ele percebe que é um gato e começa a brincar com ele, mas sem saber o que está acontecendo, ele solta o gato novamente, fazendo com que Bochan seja perseguido novamente. Então eles percebem que o gato quer o cordão de bolo do Bochan e deixam-no brincar com ele. Quando olham para a coleira do gato, encontram uma mensagem direcionada a eles pedindo perdão. E enquanto Alice não entende, Bochan entende. E ele percebe que o gato foi abandonado assim como ele. Então eles alimentam o gato fora de casa. E Bochan fala com ele dizendo que sabe como é se sentir abandonado. Nesse momento, outros gatos aparecem para se juntar a ele, e Robbie diz a Bochan que o gato já encontrou sua nova família. Eles dizem a Bochan que o chá está pronto, e quando Bochan deixa o gato, ele olha para trás, feliz por saber que o gato encontrou seu lar. Mais tarde, Alice encontra Bochan passando seu tempo sozinho no salão de baile, e ele informa a ela que, embora o salão de baile esteja agora vazio, seu avô, que é um péssimo dançarino, costumava dançar com a mãe de Alice para praticar. Eles veem isso como destino, estarem ali apenas os dois. E quando Bochan tenta covardemente pedir a Alice para dançar, ela o rejeita, pedindo que ele a convide adequadamente. Depois de reunir coragem, Bochan convida Alice para dançar com ele, e ela aceita o convite. Sem se tocarem diretamente, eles dançam juntos, apenas os dois no salão escuro. E eles dançam apaixonadamente pela noite. Depois eles aproveitam a lua brilhando sobre eles, e Bochan pergunta a Alice o que ela pensa dele. Ela inicialmente diz como Bochan é uma pessoa importante, mas Bochan pergunta o que ela pensa dele como homem. Quando Alice diz o quanto o ama, tanto que palavras não são suficientes para expressar, Bochan se sente feliz, e eles vão jantar. Na manhã seguinte, quando Bochan acorda, Alice o cumprimenta e se aproxima muito devido à sua empolgação. Então, eles jogam bilhar juntos, com o perdedor tendo que seguir o que o vencedor pedir. E enquanto Bochan é um especialista no jogo, Alice não é, pois nunca jogou antes. Ela se posiciona de propósito para deixar Bochan desconcertado, mas quando é a vez dela jogar, ela erra, deixando a jogada aberta para Bochan ganhar. No entanto, quando ele está prestes a encaçapar, Alice sussurra em seu ouvido, dizendo para ele não entrar no buraco errado, o que faz sua mente devagar e ele erra a atacada. Com facilidade, Alice coloca a bola, vencendo o jogo, e Bochan tem que fazer o que ela mandar. Ele fica nervoso e animado, pensando em todas as coisas intrigantes que Alice pode pedir a ele. Mas para sua decepção, Alice simplesmente pede para ele sair em um encontro com ela e passear pela cidade. Durante o chá, ela explica que haverá uma festa à fantasia, onde Bochan pode usar uma fantasia grossa para evitar que as pessoas o toquem. E enquanto Bochan está nervoso por estar perto de muitas pessoas, ela se ajoelha e implora para ele ir com ela. No dia seguinte, eles chegam à cidade fantasiados, com Bochan parecendo que está lutando contra a peste. Mas quando ele vê o que Alice está vestindo, ele elogia a fantasia dela, chamando-a de fofa, o que ela aprecia. Nesse momento, Bochan quase esbarra em alguém. E enquanto Alice está contente que a fantasia é grossa o suficiente para evitar toques, Bochan diz a ela que é pesada. Ela sugere que eles simplesmente cancelem o encontro e voltem para casa, mas Bochan se recusa a fazer isso, dizendo que quer atender ao pedido dela, o que a deixa feliz. Momentos depois, enquanto estão andando, Bochan esbarra em mais pessoas, e quando Alice não está olhando, ele é arrastado, fazendo com que os dois se separem. Durante a busca de Alice por Bochan, uma mulher mascarada a para, perguntando se ela é Sharon, e Alice diz à mulher mascarada que não é, e que Sharon é sua mãe. A garota mascarada reconhece Alice como filha de Sharon, e antes que Alice descubra quem ela é, a garota mascarada se afasta. Enquanto isso, Bochan está perdido na cidade, e um menino bobo se agarra a ele, que também está perdido e procurando por sua mamãe boba. Bochan não sabe o que fazer, mas quando vê um piano, ele sabe que a música pode animar o menino bobo, então ele toca. Quando Bochan começa a cozinhar com sua música, o menino e toda a cidade percebem-no, e todos dançam e celebram a presença de uma grande música na cidade. Eles riem, dançam e bebem, e momentos depois, o menino estúpido se reúne com sua mamãe estúpida e feia. Então Bochan decide parar de tocar piano. De repente, Alice aparece dizendo que o encontrou. Então ela pergunta novamente se eles deveriam ir para casa. E para sua surpresa, Bochan diz a ela que quer passar mais tempo na cidade com ela. Mais tarde, Bochan vê uma loja que vende uma máscara que se parece com ele. E enquanto eles se divertem com isso, o lojista diz a ele que a loja é inspirada no rosto da encarnação da morte, que vivia em uma mansão perto deles. Eles se afastam e enquanto come sorvete para se animar, Bochan expressa como ele não é um monstro, mas apenas um cara que foi amaldiçoado. Com o quão saboroso o sorvete é, ele oferece a Alice uma prova. Mas quando ela lambe, ele diz para ela parar de lamber as coisas de uma maneira provocativa. Então, Alice sugere que eles subam na torre do relógio, dizendo que não há ninguém lá. E quando chegam ao topo, Bochan fica animado com a vista que está vendo. Alice fala sobre a história urbana da princesa e a lua, que é a história sobre o príncipe que foi levado pela bruxa e colocado na lua, longe da princesa. No entanto, a princesa mandava um beijo para a lua todas as noites para garantir que o amor deles permanecesse vivo. E Bochan acredita que o príncipe manda um beijo de volta para ela da lua. Ouvir essa história deixa Bochan triste, e quando perguntado por quê, ele expressa como, ao contrário dessa história, ele se sente longe de Alice, mesmo estando tão perto dela. Devido ao seu amor por ela, ele quer tocá-la desesperadamente neste encontro. Alice assegura-lhe que estar perto dele já a faz feliz, e ela deseja estar sempre perto dele no futuro. Naquela noite, Bochan recebe uma nota de Alice dizendo-lhe para ir ao quarto dela se ela tiver dificuldade para dormir. Então ele vai lá, esperando por um pouco de carinho. Quando ele a chama, ela diz para ele entrar, mas quando ele entra, ela revela seus planos, fazendo Bochan ficar embaraçado. E ela explica que sempre dorme sem nada. Depois de vestir suas roupas, Bochan entrou no quarto dela, que tinha um cheiro incrível. Ela diz a ele que vai aliviar sua tensão naquela noite. E animado, Bochan rapidamente se senta, sem saber o que esperar.
Na mesa de Alice, Bochan encontra suas roupas íntimas lá. E quando Alice lhe serve chá, ele começa a se perguntar se ela está usando suas roupas íntimas. Ela então ordena que ele suba na cama dela, dizendo para ele se deitar. E quando ela está prestes a se aproximar do rosto dele, ela para, dizendo para ele ir dormir. Bochan está confuso sobre o que está acontecendo, esperando por algo mais, e Alice diz a ele que só queria ajudá-lo a dormir, como sua nota dizia. Embora desapontado, Bochan vai dormir. Mas antes de perder a consciência, ele pede para ela ir com ele no dia seguinte, dizendo que tem algo para mostrar a ela. Na noite seguinte, Bochan leva Alice em um barco para mostrar a ela a chuva de meteoros que acontece uma vez por década, e revela que ele a viu uma vez há 10 anos e queria vê-la novamente com ela ao seu lado. Alice se sente feliz por ter esse momento com ele, e ele diz a ela que quer expressar seus sentimentos de forma adequada desta vez, e não passar por cima como de costume. Quando a chuva de meteoros começa, Alice continua olhando para Bochan, e quando perguntada por quê, ela diz que gosta mais de observá-lo. De repente, o chapéu dele voa, e quando Alice se apressa para salvá-lo, ela está prestes a cair. E devido à sua maldição, Bochan não pode salvá-la e a deixa cair na água. Ele pede desculpas por molhá-la e tenta oferecer a mão, mas rapidamente a retira, sabendo que não pode tocá-la. No entanto, Alice exige que ele a beije, dizendo que, ao contrário da princesa que não pode beijar um príncipe, ela quer beijá-lo e morrer com seu beijo. Enquanto ele hesita, Alice não hesita, o que leva Bochan a beijá-la. Mas quando seus lábios estão prestes a se tocar, Bochan se detém, dizendo que não pode fazer isso. Nesse momento, Alice vira o barco, dizendo que Bochan precisa se exercitar. Depois de chegar à Terra, Alice pergunta o que ele queria lhe dizer, mas ele se recusa a falar, sabendo que o momento passou. Em casa, eles se aquecem em frente à lareira. E quando Alice o convida para ir a outra chuva de meteoros em 10 anos, Bochan se sente feliz por ela querer ficar com ele por mais uma década. No dia seguinte, Bochan começa a se arrepender de ter recusado o beijo de Alice, pensando que ela pode estar chateada com ele. Então, quando Alice e Rob aparecem, Alice age de forma diferente perto de Bochan, recusando-se a olhar para ele ou se aproximar dele. Ele tenta fazer com que ela o trate como de costume, onde ela o provoca e o provoca. Mas apesar de seus melhores esforços, Alice se recusa a fazer qualquer coisa com ele e mantém distância. Bochan fica deprimido, perguntando-se onde foi parar Alice cheia de enredo de sempre, e se pergunta se cometeu algum erro com ela. Rob pergunta o que está errado, e Bochan diz a ele como sente falta da antiga Alice, que geralmente ativa fanservices ao seu redor. Nesse momento, Bochan percebe que Alice está se movendo de forma estranha, e ordena que Rob a toque, e quando ele faz isso, eles percebem que Alice está com febre. Bochan leva Alice para o quarto dela, pedindo desculpas por tê-la molhado na viagem de barco, mas ela informa que a razão de ter ficado doente foi porque passou a noite inteira assistindo ele dormir no frio, o que deixa Bochan assustado. Ela pede para ele simplesmente deixá-la, mas ele se recusa a fazer isso, dizendo que quer ficar ao lado dela. Quando ele coloca um cobertor no colo dela, ela o abraça forte, imaginando que era ele, e Bochan fica embaraçado. No dia seguinte começa a nevar, e com Alice saudável, ela volta a provocar Bochan, oferecendo-lhe aquecer as mãos entre seus planos. Mas ele recusa, dizendo que ela vai morrer. Quando Bochan está prestes a dormir, Alice coloca um cachecol em volta do pescoço dele para mantê-lo aquecido, e quando ele percebe que é novo, ela revela que tricotou para ele. Ela pergunta se eles podem se divertir na neve no dia seguinte, e com o cachecol em volta dele, Bochan promete que fará isso. Na manhã seguinte, Bochan e Alice saem para upar neve, e Bochan não está apenas animado com a neve ao seu redor, mas também com o quão fofa Alice está. Ele joga um pouco de neve nela, e quando derrete, ele vê derreter entre suas tramas, fazendo-a ficar embaraçada. Nesse momento, Rob aparece, e quando perguntado por que está lá, ele diz que quer se juntar a eles. Ele não perde tempo e faz um boneco de neve do nada, e querendo ajudar, Bochan encoraja Alice a ajudá-lo rolando algumas bolas de neve. Enquanto rola, Alice o provoca, dizendo coisas sobre a bola de neve de forma sedutora. Ela diz para ele fazer uma pausa enquanto eles terminam o boneco de neve, mas quando Alice não está olhando, Bochan joga uma bola de neve nela. No entanto, ela desvia como Neo de Matrix, e como uma metralhadora, ela atira bolas de neve rapidamente em Bochan, começando uma guerra de bolas de neve entre os dois. Rob se sente feliz ao ver Bochan sorrindo, mas quando jogam uma bola de neve nele, ele não tem escolha a não ser entrar na guerra de bolas de neve. Depois de um dia inteiro de diversão na neve, Alice pede a Bochan para lhe entregar o cachecol para que ela possa lavá-lo, mas ele se recusa a soltá-lo e foge. Nesse momento, ela percebe que seu brinco, um que sua mãe lhe deu, sumiu e está em algum lugar na neve. Quando tenta sair, percebe que não pode fazer nada devido ao frio, mas Bochan a vê e decide fazer algo a respeito. Ele sai para procurar o brinco, removendo quilos e quilos de neve, mas devido ao frio extremo, Bochan desmaia. Enquanto isso, um morcego branco voa pela mansão, procurando comida, e se transforma em sua verdadeira forma, Cuff, a bruxa. Ela encontra Bochan deitado na neve, e quando Bochan acorda, ela tenta ajudá-lo a se levantar, mas Bochan conta a ela sobre sua maldição e como ela morrerá se tocá-lo. Ele explica que está procurando os brincos de sua empregada, e quando ela ouve isso, Cuff o elogia por se importar tanto com suas empregadas. Ela sugere que ele desista, mas ele se recusa, expressando como ele quer ver o rosto feliz de Alice. No entanto, ele desmaia antes de encontrar o brinco, mas depois de ver sua determinação poderosa, usando sua magia de fogo, ela o ajuda a encontrar o brinco. Quando ele acorda, está confuso sobre onde foi parar a neve, e ela mostra a ele o brinco que ele estava procurando. Momentos depois, Bochan leva Cuff para dentro da mansão para comer algo. E quando encontram Alice, Bochan as apresenta e explica a Alice como Cuff a salvou. Alice o repreende por ter saído, mas ele entrega a ela o brinco que sua mãe lhe deu.
Nesse momento, Cuff se interpõe entre eles e arrasta Alice para longe, pedindo para deixá-la tomar um banho. Depois de um tempo, Bochan se pergunta por que as garotas estão demorando tanto e imagina que elas estão fazendo algo indecente no banheiro, o que o faz querer se juntar a elas. Ele começa a cantar e dançar alegremente sobre como gostaria de estar entre elas no clímax da trama. De repente, as duas garotas aparecem, e Cuff agradece a elas pelo banho. Em seguida, elas servem o jantar a Cuff como um presente por ter salvado Bochan. Mas quando Bochan pede informações sobre bruxas, Cuff se recusa a dizer qualquer coisa, não querendo falar sobre sua espécie. No entanto, quando Alice serve a sobremesa, Cuff cede ao suborno e decide contar tudo a Bochan. Ela revela que ela não conhece a bruxa que o amaldiçoou, e explica que nem todas as bruxas são amigas umas das outras. Ela revela que bruxas como ela estão sendo caçadas por caçadores de bruxas humanos que não se importam com quem caçam. E para a surpresa de Bochan, Cuff confessa que seu pai era um humano que também foi caçado pelos caçadores de bruxas que não se importavam que ele fosse um ser humano. Ela expressa como, por ser meio humana, meio bruxa, foi rejeitada por ambos os lados, mas estava bem porque tinha seu amigo com ela, que é um rapaz. Isso lembra Bochan de quando Philip o chamou de monstro, e ele consegue se relacionar com o que Cuff está sentindo. Ele a agradece por salvá-lo, mesmo sendo humano, e Cuff diz a ele que a razão pela qual o salvou foi por causa de sua determinação. Nesse momento, Alice aparece com o manto de Cuff que ela consertou, e lembrando de sua confrontação com a misteriosa mulher de manto, Alice pergunta a Cuff se todas as bruxas usam mantos. Cuff afirma que sim, e que é raro humanos usarem um manto. Então Bochan pergunta a Cuff se ela sabe algo sobre como parar sua maldição. Mas ela diz a ele que seu amigo uma vez lhe disse que ela é burra e que seu amigo era quem ela mais confiava. Depois de ouvir isso, Bochan aponta como Cuff gosta do amigo, e isso faz Cuff ficar envergonhada. Mas como ela não sabe o que fazer com esse sentimento, ela vai até a janela e voa embora. No dia seguinte, Alice visita o boneco de neve que eles construíram que se parece com Bochan, e ela se lembra de como no passado, quando Alice era intimidada por outras crianças, Bochan era quem a animava e ficava do lado dela. Bochan aparece carregando um guarda-chuva para buscá-la, e quando a pega olhando para ele, percebe o quanto ela quer que ele a abrace, mas ele não pode. Na manhã seguinte, enquanto toma chá, Bochan nota como Alice usa o mesmo uniforme de empregada todos os dias e se oferece para lhe comprar um novo. No entanto, ele assegura a ele que ela muda o tempo todo, mas para surpresa de Bochan, ela revela que são suas capas internas de enredo. Mais tarde, Viola vem visitar a mansão e quando encontra Rob, fica muito atrapalhada, sem saber como agir corretamente. Bochan lembra a Viola que Rob é um velho rabugento, mas ela escolhe aceitar que se apaixonou por ele. Bochan também o lembra de que Rob é um servo, mas Viola manda ele calar a boca, e o lembra dele e de Alice. Nesse momento, Alice aparece com lanches, e enquanto os estão saboreando, Viola fica curiosa sobre que tipo de garota Alice é. Ela repreende Alice dizendo que, embora suas tramas sejam suculentas, ela está faltando um charme mais suculento em comparação com seu comportamento habitual. Viola ordena que Bochan olhe para o lado, enquanto ela ensina a Alice seu método de charme, mostrando-lhe como parecer uma garota fofa. Quando Alice consegue aprender, ela exibe seu rosto fofo para Bochan, fazendo-o quase derramar seu leite enquanto o dela já está derramando. Nesse momento, Rob aparece para informar Viola que é hora de ir para casa. Mas antes de sair, Bochan sugere que ela use a carinha fofa com Rob também. Viola concorda com a sugestão dele, mas quando tenta fazer isso, fala como uma vaca sob efeito de fentanil, não conseguindo manter a compostura na frente de Rob. No dia seguinte, Viola visita novamente e fica nervosa ao encontrar Rob, que para ela é o vovô mais charmoso que existe. Rob a leva para a cozinha para encontrar Bochan, que está ajudando Alice a cozinhar. Viola vê uma chance de mostrar a Rob que ela é material para a esposa através de sua culinária. Então ela se envolve, dizendo a Alice como quer ajudá-la a cozinhar. Bochan percebe seu objetivo e coloca Viola com Rob para fazer o pão, mas Viola o chama de esquisito por tentar isso, mesmo que ele esteja tentando ajudar. Enquanto Rob molda a massa, Viola continua fazendo barulhos felizes, vendo como Rob é adorável ao fazer pão. Ele cria um pão em forma de gatinho e Viola fica embaraçada com sua habilidade, mas ela vai além dizendo como se fossem recém-casados. Ela expressa como Bochan é sortudo por ter tanto Alice quanto Rob ao seu lado, desejando que ele volte rapidamente para que possa manter o título da família. E Rob agradece a Viola por não apenas pensar bem dele, mas também por se importar tanto com Bochan. Mais tarde, quando Viola está prestes a ir para casa, Ron a persegue e entrega uma cesta cheia de pão fresco, e diz para ela vir a qualquer momento. Quando Viola abre, encontra o pão em forma de gatinho que ajudou a fazer e aproveita completamente. No dia seguinte, Bochan acompanha a Alice na patinação no gelo, e ela lhe dá uma espiada de fanservice toda vez que passa. Nesse momento, um pássaro falante aparece ao lado dele, tagarelando sobre como quer comer alguns frutos do mar da Alice. E enquanto Bochan inicialmente pensa que está nas nuvens ao ver um pássaro falante, o pássaro pergunta se ele viu alguém que parece estar perdido. Bochan percebe que o pássaro é o amigo de quem Cuff estava falando, e que ele também está procurando por Cuff. Alice desliza até Bochan dizendo como conheceu alguém surpreendente, mas antes que ela consiga falar propriamente, o pássaro se revela como Zain, que é um bruxo. Ele tenta flertar com Alice, mas Bochan rapidamente o afasta, não deixando que sua preciosa futura mamãe seja levada por um idiota de aparência estúpida. Zain tenta explicar como ele está sedento pela fofura de uma garota, especialmente depois de Cuff sempre o ignorar, e revela que é um homem culto que gosta de melões. Ele acusa Bochan de também ser um homem de melões, mas quando Bochan afirma que é um homem de coxas, Alice rapidamente toma notas. Frustrado, Zain se pergunta onde Cuff foi, preocupado que ela possa não sobreviver. Mas para surpresa do garoto, Alice revela que Cuff esteve no meio do fanservice dela o tempo todo, se aquecendo depois que Alice a encontrou se afogando no lago congelado. Depois, enquanto Alice faz uma pausa,
Os outros tentam patinar no gelo, e enquanto Zayn está ensinando Cuff, ele diz a ela que deveria ser mais como Alice, que é graciosa como um cisne, ao contrário dela que é como um gorila, mas Cuff fica irritada e queima o rosto dele. Ver a interação deles deixa Bochan com ciúmes, também querendo segurar as mãos de Alice, mas quando Alice aparece oferecendo suas mãos, ele recusa, não querendo que ela morra. Nesse momento, Bochan escorrega, mas quando ele diz a ela que está se divertindo, ela diz que está feliz por ele estar feliz. Enquanto isso, Cuff segura Zayn por trás, pedindo para ele andar, e quando ele o faz, ela se diverte patinando enquanto se segura nele. Ela puxa Alice para patinar com eles, mas Alice pede a mão de Bochan para que ele também possa se juntar, e ele agarra as mangas dela para ser arrastado junto. Mais tarde, antes das bruxas partirem, elas informam Bochan que decidiram convidá-lo para o Sábado das Bruxas, para que ele possa investigar por si mesmo e encontrar a bruxa que o amaldiçoou. Mas Alice diz a Bochan que quer ir com eles para descobrir a garota misteriosa que encontrou na cidade. Quando Bochan hesita em concordar, Alice usa seu rosto fofo para convencer Bochan, o que funciona. Naquela noite, Viola visita Alice em seu quarto e fica chocada ao ver quanto enredo ela tem. Ela passa um tempo com Alice e pergunta sobre a rosa morta em sua mesa, e Alice diz que é sua posse mais preciosa. Depois que Alice serve chá, Viola se aconchega nela, dizendo como se estivessem tendo sua própria festa de meninas. Alice pergunta o que é isso, e Viola explica que uma festa de meninas é quando as meninas falam sobre coisas que só meninas podem ouvir. Viola confessa que tem uma queda por Rob, e, embora isso surpreenda Alice, ela acredita que Rob seria perfeito para Viola. Então Viola pergunta a Alice por quem ela tem uma queda, e quando Alice diz que tem sentimentos por um príncipe encantado, Viola ri, pensando que os sentimentos do irmão dela não são correspondidos, sem saber que Bochan é o príncipe encantado de Alice. Depois de horas conversando, Viola expressa como sempre quis ter uma irmã mais velha, já que sua mãe sempre dava toda a atenção aos irmãos dela. De repente, Bochan aparece procurando por Viola, mas Alice diz a ele que Alice está dormindo, e que Bochan deveria dar mais elogios e atenção a Viola quando ela acordar. No dia seguinte, durante o chá, Bochan diz a Alice que o uniforme dela está incomodando ele, e enquanto ela tenta exibir seus nus nu, ele diz que é porque os ombros dela estão muito expostos. Alice experimenta diferentes roupas, mas quando Bochan não gosta de nenhuma delas, Alice afirma que vai começar a andar sem roupa íntima, e Bochan rapidamente impede sua ideia. Mais tarde, eles vão ao conservatório abandonado, e Bochan se oferece para ajudar Alice a limpá-lo, para que possa ser usado como sala de leitura. Mas quando ele olha para trás, Alice tira ferramentas de limpeza de suas bolsas de truques. Usando sua maldição, Bochan começa a murchar as plantas ao seu redor. Mas enquanto faz isso, reflete sobre como a bruxa colocou certas regras na maldição, que é que qualquer coisa que entre em contato direto com ele morrerá. Mas tocá-lo através de roupas grossas não terá efeito, e era claro para Bochan que a bruxa queria controlá-lo. Nesse momento, ele percebe Alice admirando as belas flores ali, mas apesar de sua beleza, ela diz a Bochan para usar sua maldição para murchá-las para que ela possa limpá-las. No entanto, ao ver o quanto ela gostava das flores, Bochan fez uma coroa de flores para Alice, e ela o agradece por isso, afirmando que é mais um tesouro que ela guardará com carinho. Depois de vê-la feliz, Bochan está determinado a encontrar a bruxa e quebrar a maldição, na esperança de um dia voltar para casa para sua mãe, para que possam jantar juntos novamente como uma família. Enquanto isso, Viola está jantando com os outros e é repreendida por sua mãe por não se comportar como uma dama, mas Viola simplesmente a ignora. De volta com Bochan, ele está andando pela mansão quando ouve Alice lutando contra alguém, mas quando ele chega até ela, a encontra de roupão. Ela explica que o gato roubou seu vestido favorito enquanto estava no banho, e Bochan decide ajudar a recuperá-lo. No entanto, Alice decide se juntar a ele na busca, recusando-se a ficar parada, mas, por causa de como ela está atraente, Bochan coloca seu blazer nela. Ela começa a cheirá-lo, dizendo como tem o cheiro dele, e Bochan a incentiva a se mover. Durante a busca, Bochan não consegue evitar olhar para suas curvas, e ela oferece para ele tocá-las. Mas nesse momento, eles encontram o gato e o vestido de Alice. Eles veem que o vestido está todo mastigado, acreditando que o gato queria levá-lo para seu ninho. E enquanto Bochan sugere que Alice deveria comprar um novo, ela recusa, dizendo que é o mesmo vestido que Bochan elogiou. No final, ela deixa o gato ficar com o vestido. E quando ela tenta devolver o blazer de Bochan, ele recusa e diz boa noite. No entanto, ela espreita de volta para ele, dizendo boa noite enquanto cheira o blazer dele. Na noite seguinte, a lua de sangue brilha sobre a mansão, e Cuff e Zine aparecem para levar Bochan ao Sábado das Bruxas. Eles encontram Bochan no meio de arrumar as malas, e Cuff queima sua bagagem, dizendo que ele não precisa levar nada. Alice pergunta se pode ir, e enquanto Bochan está preocupado com o perigo, eles dizem casualmente que ela pode. Cuff entrega-lhes um par de mantos e informa que eles vão cobrir o cheiro humano deles. Depois de vesti-las, Rob aparece, preocupado com a segurança deles, e Bochan o assegura de que, com Alice ao seu lado, eles voltaram para casa em segurança. Zane abre um portal a partir de um espelho, e quando eles entram, são teleportados para outro mundo, cheio de bruxas que estão lá para o Sábado. Quando Bochan olha ao redor, ele se sente assustado ao ver todas as bruxas ao seu redor, percebendo que elas não são como Cuff e Zane. Nesse momento, uma bola rola até seus pés e uma bruxa pede para ele jogá-la de volta. Mas quando ele olha, ele trava ao ver que é um globo ocular. Então, a líder das bruxas, Deleth, aparece, certificando-se de que todas as bruxas estão presentes. E Alice a reconhece como a mulher mascarada que encontrou na cidade. Quando Deleth vê Cuff e Zane, ela pergunta quem são os outros dois. E enquanto Zane diz a Cuff para mentir dizendo que eles são seus irmãos, Cuff declara que Bochan e Alice são seus filhos, o que surpreende a todos e irrita Zane.
Então Dalet começa a reunião, e para a surpresa de Bochan, a reunião é tranquila, com as bruxas falando sobre coisas triviais. Pouco depois, a reunião termina, e Bochan ainda não encontrou nenhuma pista sobre a bruxa que o amaldiçoou. As outras bruxas ficam chocadas ao ouvir que Zane teve filhos com Cuff, que é meio humana, o que as enoja. Mas Zane segura Cuff perto e exige que as outras bruxas peçam desculpas, dizendo-lhes para nunca desrespeitarem Cuff na frente dele. Enquanto isso, Dalet reconhece Alice sob seu manto, surpreendendo-a por Alice ter conseguido conquistar Cuff e Zane. Alice pergunta a Dalet se a mãe dela tem alguma relação com as bruxas, mas Dalet informa que a mãe dela é apenas uma leve conhecida. Quando Bochan se junta à conversa, Dalet diz a ele que o reconhece como um menino que foi amaldiçoado. Mas para sua decepção, Dalet lhe diz que a bruxa que o amaldiçoou está morta, e que a maldição colocada nele é tão poderosa que nem mesmo Dalet sabe como quebrá-la. Ela sugere que desistam de tentar quebrar a maldição, e Dalet queima o manto de Bochan, revelando a todos que ele é humano. Isso torna todas as bruxas hostis contra eles, e eles rapidamente fogem. Uma bruxa quase captura Ace com sua magia de plantas, mas com sua maldição, Bochan a toca, fazendo-a morrer, o que surpreende a bruxa. Zine rapidamente abriu o portal, e com a magia de fogo de Cuff, eles afastam a bruxa e escapam, tornando Zine e Cuff inimigos das outras bruxas. Bochan pede desculpas a Zine e Cuff pelo que aconteceu, mas Zine ri, dizendo que as bruxas estão acostumadas a lutar entre si, e que agora eles não precisam participar do sábado por um tempo. Zine tenta conquistar Alice, dizendo que sempre a protegerá, mas Alice está mais impressionada com Bochan, elogiando-o por tê-la salvado de uma bruxa. Cuff pergunta se eles encontraram alguma pista e, embora não tenham encontrado, Bochan está feliz por pelo menos agora entender sua situação. Ele pergunta a Cuff por que ela tem ajudado ele, e ela expressa como queria se tornar amiga dele depois de ver sua determinação na neve. Bochan diz às bruxas que também deseja ser amigo delas, e eles saem da casa, prometendo visitar novamente, mas como amigos. Bochan se sente motivado a encontrar uma maneira de quebrar sua maldição, e Alice diz a ele como é solitário não poder tocar aqueles que amamos. Ela oferece a ele tocar seus planos, mas ele se recusa a fazê-lo, não querendo que ela morra e que ele funcione mal. Na manhã seguinte, Bochan sugere a Alice que comece a usar roupas brancas, dizendo como elas são diferentes de suas roupas pretas habituais. Mas quando ele começa a imaginá-la em vestidos de noiva brancos, ele desmorona. De volta à mansão, Alice revela que comprou um pote mágico que pertenceu a uma bruxa, e dentro dele há um livro de receitas cheio de mistérios. Ela prepara todos os ingredientes seguindo o livro, e para ativar o pote mágico, ela o acorda elogiando-o, dizendo como o pote é fofo. O pote fica envergonhado, o que o aquece e ferve a água. Alice adiciona os ingredientes no pote, começando com um rabo de lagarto até o One Piece, o que cria uma sopa roxa. Enquanto Alice está mexendo, Bochan encara o pote mágico e ele fica envergonhado, chamando Bochan de esquisito por olhar por muito tempo. Ela então mostra outras coisas que o pote pode fazer, e ao dizer que ele é tão quente quanto os espectadores de Luffy Recaps, ele cria uma cortina de fumaça. Depois ela ordena que Bochan mexa o pote, dizendo-lhe para pensar em coisas felizes enquanto faz isso. Mas enquanto ele está mexendo, tudo em que consegue pensar é em Alice querendo avançar a trama com ele. Depois que terminam, Alice revela que o que acabaram de criar é uma poção que quebra a maldição de uma bruxa, e Alice pega uma colherada para Bochan beber. Quando ele bebe, tem um gosto tão horrível quanto a comida da minha ex, mas para a decepção deles, a maldição ainda está dentro de Bochan, pois uma flor morre quando Bochan a toca. No entanto, apesar do fracasso, Bochan agradece a Alice por suas tentativas, dizendo como isso levanta seu ânimo para encontrar mais maneiras de quebrar a maldição. Com o pote mágico sendo inútil, eles decidem dá-lo de presente para Rob, e quando o pote mágico vê Rob, fica envergonhado ao saber que um cavaleiro assim será seu dono, e Rob agradece pelo presente. No entanto, Viola aparece sentindo ciúmes do pote mágico e o persegue, querendo quebrá-lo. Enquanto isso, Alice está na biblioteca quando encontra uma partitura especial. Ela a entrega a Bochan, explicando que a partitura foi criada por um compositor chamado McFarland, e que, se Bochan conseguir tocá-la perfeitamente, isso quebrará sua maldição. Então, quando Bochan começa a tocar piano, um compositor anão aparece na frente dele e começa a falar com Bochan, dizendo que ele é o único que pode vê-lo. No entanto, quando McFarland vê Alice, ele começa a babar, dizendo que faz séculos desde que viu uma mulher tão deslumbrante. Ele levanta propositalmente a saia de Alice, fazendo-a pensar que foi o vento, o que faz Bochan perder a concentração ao ver o snoo-snoo de Alice. McFarland continua a incomodar Alice, fazendo coisas que o mandarão para a mesma cela que Didi. Mas para sua surpresa, quando McFarland tenta beijá-la, Alice fura seus olhos. Ele pergunta a Alice se ela pode vê-lo, mas enquanto ela diz que não podia, ela responde facilmente como se pudesse. Bochan foca totalmente na única coisa em que é bom, tocar piano, esforçando-se ao máximo para tocar a partitura perfeitamente, querendo quebrar a maldição que abrirá um futuro para ele e Alice juntos. Quando ele termina de tocar, a partitura junto com McFarland desaparece, e ele agradece a Bochan por quebrar sua maldição, mas Bochan fica irritado porque não foi a sua maldição que foi quebrada. Na manhã seguinte, Bochan vem buscar Alice em seu quarto, e quando ela se apresenta em sua lingerie, Bochan rapidamente a manda se vestir. Isso o faz se perguntar se Alice o vê como um cara, e ele se lembra de como Violet lhe ensinou sobre o efeito da ponte suspensa, que era enganar o coração de alguém para bater de amor por eles assustando-os. Bochan decide tentar, e quando Alice termina de se vestir, ele tenta assustá-la, mas quando percebe que ela não está assustada, ele sabe que precisa tentar mais.
Mais tarde, Bochan tenta contar a Alice uma história assustadora sobre um homem chamado Didi. Mas, para sua decepção, Alice não fica assustada, dizendo que tem uma resposta para o óleo de bebê. Então, Bochan tenta mostrar a ela uma pintura assustadora de uma mulher ensanguentada que ele viu uma vez, mas quando ele não consegue encontrá-la, para sua surpresa, a pintura já está na parede, o que o confunde. No entanto, ele ainda tenta assustar Alice, mas ela continua sem se assustar e até oferece a Bochan para ouvir seu peito para sentir as batidas do coração, o que ele se recusa a fazer. Isso frustra Bochan, pois o coração de Alice não está disparado, mas ela informa que seu coração sempre bate rápido sempre que está com ele, o que deixa Bochan feliz em ouvir. Quando Alice se afasta, Rob pergunta se foi ela quem colocou a imagem na parede, mas embora tenha sido ela, não quer que Bochan saiba para poder assustá-lo. Enquanto isso, Bochan está olhando mais profundamente para a pintura, lentamente se afogando em medo. Mas ao recuar, ele acidentalmente quebra um vaso atrás dele. Quando ele tenta tocar, Rob o impede firmemente, dizendo que a planta está na mansão desde a primeira geração. Rob entra agressivamente carregando um machado e, ainda assustado, Bochan foge. Mais tarde, Alice encontra Bochan escondido dentro de um armário e ele explica o quão assustador é quando Rob fica bravo. Então Alice decide se juntar a ele e se esconder dentro do armário. Nesse momento, Rob aparece e, enquanto eles ficam quietos, Alice se aproxima, dizendo que vai protegê-lo. No entanto, quando Rob se afasta, Bochan rapidamente salta, repreendendo Alice por quase tocá-lo, o que ela fez de propósito. Ele começa a pensar no próximo lugar para se esconder, e enquanto Alice sugere que ele se esconda debaixo da saia dela, ele quer, mas não pode. De repente, Rob aparece e começa a se aproximar dele, mas Bochan age rapidamente e, aproveitando a idade de Rob, finge soar como Alice, o que Rob acredita. Então os dois se escondem debaixo da cama do Bochan, e Alice diz a Bochan como seu coração está batendo como louco, que é exatamente o que Bochan queria. Ela lentamente empurra o dedo em direção à mão dele, querendo tocá-lo. Mas antes que ela consiga, Rob os encontra, dizendo que há uma emergência. Ele mostra as joias que encontrou no vaso quebrado e explica que anos atrás, empregadas anteriores tentaram roubar as joias da mãe do Bochan, mas como as esconderam dentro do vaso, nunca as recuperaram. As empregadas elogiam Bochan por encontrar as joias perdidas, e enquanto Bochan aceita o crédito, Rob diz a Bochan que eles precisam conversar sobre ele ter quebrado o vaso, e Bochan percebe que será repreendido por Rob mais tarde. Mais tarde, Bochan acorda em um sonho e encontra Alice lá com ele. Ela revela que momentos antes, eles abriram um livro de quebra de maldição, e dele surge um espírito prometendo quebrar a maldição se eles conseguirem capturar o coelho branco. Estando em um sonho, Alice pega a mão dele e coloca em seus planos, mas Bochan fica deprimido ao perceber que não consegue sentir nada. De repente, o coelho branco passa e eles o perseguem, mas durante a perseguição, os dois se divertem juntos, fazendo coisas que não podem fazer no mundo real. Após 7 horas, Alice informa Bochan que logo vão acordar, mas enquanto estão de mãos dadas, Alice sugere que se beijem antes que o sonho acabe. Bochan não perde tempo e aproxima seus lábios dos dela. Mas antes de se conectarem, ele acorda antes que o beijo aconteça, e o espírito fica bravo por não terem conseguido pegar o coelho branco, ordenando que nunca mais a convoquem. No entanto, quando Bochan vê Alice ainda dormindo, ele volta a dormir, esperando poder se juntar ao sonho dela novamente. Dias depois, com a tutoria de Rob, Cuff visita a mansão para aprender a escrever e ler apenas para impressionar Zane e receber elogios dele, esperando que ele a veja como a futura mãe de seus filhos. Bochan pergunta a ela onde está Zane, e Cuff informa que desde que lutaram contra as outras bruxas, Zane tem trabalhado no circo para ganhar dinheiro, considerando que o circo não se importa que ele pareça um esquisito. Enquanto isso, na casa da família de Bochan, Walter, que é um covarde bonito, confronta Viola por visitar Bochan com frequência. E enquanto Viola acredita que isso não é da conta de Walter, ele a lembra que é da conta dele, já que em breve será o novo chefe da família. No entanto, Viola o lembra de que ele é o segundo filho depois de Bochan, o que o magoa, e que se Bochan conseguir quebrar a maldição, ele retomará seu trono. Walter admite que nunca gostou de Bochan e de como a mãe deles deposita sua esperança nele para quebrar a maldição, o que o fez sentir-se inadequado. Ele pergunta desesperadamente a Viola por que ela sempre quis visitar Bochan, perguntando se ela tem um carinho por ele, e ela o deixa, dizendo que não escolhe um lado. No almoço, quando perguntado, Walter mente para a mãe, dizendo que Viola foi para a casa de uma amiga em vez de contar a verdade. Mas no fundo do coração, Walter pretende mostrar a todos que ele é melhor do que Bochan. Então, quando Viola vai à mansão de Bochan, ela encontra Cuff, que se apresenta a Viola como uma artista de circo. No entanto, Viola não acredita em suas palavras e pensa que ela é uma ladra que quer roubar. Então ela tenta derrubar Cuff, mas por causa de sua espessa armadura de enredo, Viola ricocheteia. Enquanto Viola se machuca com o quão macia e grande é a armadura de enredo dela, Cuff pensa que ela só quer brincar, então oferece a mão para Viola se levantar. Viola vê outra chance e derruba Cuff novamente, mas ainda pensando que estão brincando, Cuff brinca com ela, o que irrita Viola. Então, Viola consegue amarrar Cuff no chão, dizendo que não vai deixá-la ir, mas Cuff simplesmente não se importa e diz que vai dormir. Viola não entende porque ela está tão calma, mas Cuff diz que sabe que Bochan é seu irmão, dado o quanto os dois são parecidos. Viola não gosta de ser comparada a Bochan, mas Cuff aponta como Bochan é um bom rapaz, e pergunta a Viola se ela gosta do próprio irmão como pessoa. Enquanto está nervosa, Viola está prestes a responder quando Bochan e os outros aparecem. Mas quando vem a posição em que as duas garotas estão, rapidamente fecham a porta, o que assusta Viola, que não quer que Rob tenha a ideia errada. Depois de esclarecer o mal-entendido, Viola pede desculpas a Cuff por pensar que ela é uma ladra.
Nesse momento, Rob pega o cabelo dela e limpa as partículas de poeira, mas Viola se dobra e corre para a janela, gritando que seus sonhos se tornaram realidade. Naquela noite, Bochan joga xadrez com Alice, e ela o provoca durante o jogo, pedindo para ele pegar leve com ela, o que faz com que ele se dobre. Enquanto olha para a neve lá fora, Alice se lembra da primeira vez que chegou à mansão, que se tornou a reunião deles. Bochan estava um desastre após ser amaldiçoado, trancado em seu quarto, recusando-se a sair. Quando Rob trouxe Alice para ele, ela tentou fazê-lo lembrar de como eram amigos de infância, mas Bochan se recusou a se abrir, afirmando que não sabia quem ela era. No entanto, ela se recusou a desistir dele, contando como se mudou para a casa da tia depois que sua mãe morreu para fazê-lo lembrar, mas ele se recusou a lembrar. Antes de sair do quarto, Alice expressou como ainda se lembrava do olhar gentil nos olhos de Bochan. E quando ela saiu do quarto, Bochan estava frustrado, trancado em seu quarto, implorando para ser deixado em paz. Então Rob levou Alice ao barracão abandonado a pedido dela, e ele disse que ela deveria pegar leve com Bochan. E bem, acolheu-a na mansão. Na manhã seguinte, Bochan confrontou Alice em seu uniforme de empregada, dizendo que era muito revelador. Mas ela o provocou com suas tramas, fazendo-o ceder ao seu fanservice. Ele disse que a odiava e para não segui-lo. No entanto, ela o espiou tentando tocar piano e viu como ele falhou em tocá-lo. Ela trouxe o jantar para o quarto e, quando ele o rejeitou, ela perguntou se ele a odiava. Ele expressou como se sentia como se não merecesse viver com sua maldição e que ela deveria encontrar alguém mais significativo para servir. Mas ela ignorou seus comentários e elogiou sua aparência antes de sair. Mais tarde, Alice conversou com Rob, e enquanto ele sentia pena de sua situação, especialmente após perder a mãe, ela disse a Rob que, comparado ao que Bochan está enfrentando, sua vida é muito melhor. Nesse momento, Bochan apareceu, exigindo que Alice fosse com ela, e ele a levou para seu quarto bagunçado, ordenando que ele o limpasse em 3 dias ou ela seria demitida. Ele a deixou sozinha no quarto escuro e bagunçado, tendo que limpar o que parecia ser uma missão impossível. Mas quando Alice lembrou de como Bochan era caloroso no passado, ela encontrou motivação para fazer o trabalho. Surpreendeu Bochan ver que Alice limpou seu quarto em uma noite e, em desespero, ele disse para ela ir embora, afirmando que era para o próprio bem dela. Ela sentou-se ao lado dele, dizendo que gostaria de estar ao seu lado, e quando ele perguntou quanto tempo ela ficaria, ela disse que ficaria até que suas lágrimas parassem, o que o surpreendeu. Porque Alice se recusou a partir, Bochan decidiu sair sozinho e enfrentar a tempestade de neve sem se importar com sua vida. Ele lembrou quando a bruxa prometeu torná-lo incapaz de ser amado, e no fundo do coração, Bochan desejou ter a chance de amar alguém. De repente, ele escorregou e caiu na neve, mas em vez de se levantar, decidiu simplesmente ficar no frio, esperando congelar e morrer. Bochan de repente lembrou quem Alice era, e agora desejava poder encontrá-la novamente. É como se os deuses tivessem respondido às suas preces quando Alice apareceu ao seu lado, salvando-o da morte. Ele disse para ela deixá-lo morrer, mas ela jogou neve em seu rosto, dizendo para ele não desperdiçar sua vida. Ela implorou para ele pensar nos sentimentos das pessoas que se importavam com ele, e ele percebeu então que ela se importava com ele, e ele queria viver uma vida onde ela estivesse presente. Ela ofereceu-lhe ajuda para se levantar, e Bochan aceitou, querendo ver um futuro onde pudesse ser feliz com ela. Enquanto eles se aqueciam, Rob ficou aliviado ao vê-los bem, e perguntou se agora estavam se dando bem. Quando Bochan olhou para Alice, ele admitiu a ela e a Rob que gostava dela. De volta ao presente, Alice derrota Bochan no xadrez depois que ele se distrai, e ele diz a ela que é impossível não se distrair com alguém tão fofa como ela. Dias depois, Viola pergunta a Bochan e Alice o que ela deveria dar de presente para Rob no Natal. E, enquanto Bochan sugere óculos devido à idade dele, Alice sugere um lenço, o que Viola acha uma ótima ideia, então ela se apressa para conseguir alguns. Mais tarde, enquanto se veste, Alice informa Bochan que com a aproximação do Natal, eles terão uma pequena festa na mansão. E enquanto Bochan está inseguro com o que está vestindo, Alice mostra a ele seus nus nu, para mostrar a ele que está preparada para qualquer coisa na véspera de Natal. Enquanto isso, Viola está sendo repreendida por sua mãe por nunca estar em casa, sem saber para onde ela foi. Ela pede a Viola para estar com a família durante o Natal, e ela concorda. Mas quando a mãe a repreende friamente por agir de forma infantil, ela pede desculpas e muda sua energia. Ela decide ir para a mansão de Bochan de qualquer maneira, sem se importar com o que sua mãe estúpida diz. Mas, sem que ela saiba, Walter conhece seus planos. Ele secretamente finge ser o cocheiro que leva Viola à mansão, querendo ver seu irmão amaldiçoado para finalmente provar a si mesmo que é o herdeiro legítimo do nome da família. Enquanto isso, Bochan e Alice discutem o que devem ter para a festa de Natal, e quando Alice menciona o Papai Noel, Bochan a imagina vestida com uma roupa de Papai Noel, oferecendo-lhe presentes picantes baseados em cardio. Nesse momento, Cuff e Zayn aparecem carregando uma árvore de Natal, e quando Zayn tenta flertar com Alice, Cuff o acerta e ele acaba no chão. De repente, Cuff expressa seu entusiasmo por conhecer o Papai Noel, e eles percebem que, apesar de ser uma bruxa, Cuff acredita que o Papai Noel existe. Então, enquanto as meninas decoram a árvore, os meninos decoram a sala. E Zayn não consegue deixar de olhar para as tramas em Alice, mas Bochan diz para ele parar com isso. Zayn muda seu foco para Cuff e fala sobre como, apesar de ser inútil na decoração, Cuff é na verdade fofa com planos para provar isso. Bochan encoraja Zayn a dizer isso diretamente, mas ele se recusa, não querendo arruinar a amizade deles. Nesse momento, Zayn sugere que eles façam uma pegadinha com as meninas, embrulhando Alice em uma fita brilhante como se ela fosse o presente. E quando Bochan imagina isso, ele fica tentado. Mas antes de fazerem isso, Zayn é queimado por Cuff que ouviu tudo.
Depois de terminarem de decorar a árvore de Natal, Cuff rapidamente acorda Zain, que está dormindo, querendo mostrar a ele seu trabalho árduo e lembrando-se do que Bochan lhe disse. Zain acaricia a cabeça de Cuff, dizendo-lhe que a árvore é tão bonita quanto ela. No entanto, para sua decepção, ele percebe que Cuff adormeceu em pé, não ouvindo o que ele lhe disse. Então ele a colocou para dormir no sofá, mas sem que ele soubesse, Cuff na verdade não está dormindo e ouviu tudo. Naquela noite, Viola chega à mansão e corre para dentro para dar seu presente a Rob. Mas quando Walter desce da carruagem, ele descobre que Viola deixou cair seu presente e pensa que ela queria dá-lo a Bochan porque acha que ele é melhor que Walter. Ele entra sorrateiramente como o próprio James Bond, olhando ao redor da mansão para garantir que ninguém o pegue, mas ele fica confuso ao encontrar uma roupa aleatória de Papai Noel. Então ele a veste, querendo saber como é ser Papai Noel. De repente, Cuff aparece, e como Walter está vestindo uma roupa de Papai Noel, ela pensa que Walter é o Papai Noel e fica animada com ele. Não querendo ser pego, Walter dá a Cuff o presente que Viola preparou para Rob, o que deixa Cuff feliz, e Walter rapidamente tenta se afastar, mas Cuff o segue persistentemente. Ele tenta despistá-la e escapar, mas para sua surpresa, ele vê que Cuff é uma bruxa quando a vê em sua forma de morcego, e ela o arrasta para a chaminé, querendo que ele continue distribuindo presentes para os outros. Enquanto isso, Viola está angustiada após perder seu presente, mas quando vê Zain, ela usa as penas do pássaro dele como um estímulo para si mesma. Nesse momento, Rob e Alice aparecem e Rob, que está agindo como Papai Noel, informa que ele deveria ser o Papai Noel, mas seu traje desapareceu. De repente, alguém cai da chaminé, parecendo mais escuro que o meu futuro devido às cinzas, e quando dá um passo à frente, revela-se ser Walter. Ele tenta fingir ser o Papai Noel, mas eles veem quem ele é, então ele tira a fantasia, e quando olha para Bochan, Walter se declara rival de Bochan. Bochan elogia a aparência de Walter após anos sem vê-lo, e quando lhe diz o quanto está com ciúmes, Walter fica irritado, rejeitando os elogios. Quando Walter olha ao redor, ele vê Zain, que ele sabe ser uma bruxa, e conclui que Bochan não está apto para ser o chefe da família por não conseguir quebrar sua maldição, mesmo com bruxas como Zain ao seu lado. Nesse momento, Cuff aparece e, ao olhar para Walter, ele não o reconhece. Viola vê o presente que Cuff está segurando e declara que é dela, mas Cuff informa que o próprio Papai Noel deu aquele presente a ela, o que inicia uma discussão entre elas. Vendo que não há problemas, Rob e Alice saem para começar a fazer o jantar, deixando Walter apenas com Bochan enquanto Zane está dormindo, e as duas garotas discutem sobre o presente. Walter diz a Bochan que ele não é adequado para ser o herdeiro da família, mas Bochan ainda está convencido de que é adequado se conseguir quebrar a maldição e ser aceito pela mãe deles. Enquanto isso, a briga das meninas fica intensa, e para convencer Cuff, Viola mente dizendo que o presente está amaldiçoado, mas para seu choque, Cuff queima o presente. Bochan age rapidamente e apaga o fogo, entregando o presente de volta para Viola, e Viola timidamente agradece a Bochan pela ajuda. Quando Walter vê como Viola age perto de Bochan, ele desafia Bochan dizendo que quem conseguir quebrar a maldição de Bochan primeiro será o herdeiro da família, e Bochan aceita o desafio. Walter tenta sair da sala com estilo para parecer legal, mas acaba esbarrando na árvore de Natal, parecendo um imbecil. Mais tarde, eles começam a festa de Natal juntos, desfrutando de boa comida e ótima companhia. E Viola consegue entregar o presente a Rob, que ele aprecia profundamente. Depois que todos os convidados foram embora, Alice e Bochan dão um passeio lá fora, e quando Alice pede um beijo debaixo de um visco, Bochan se assusta e cai na neve. Isso lembra Bochan da vez em que ele disse a Alice que gostava dela e como queria viver com ela, o que surpreendeu Alice naquela época. Bochan agradece a Alice por ser a razão pela qual sua vida tem tanto calor, e Alice agradece por suas palavras gentis, aceitando-as como seu presente de Natal, mas ela pede para ele torná-la sua, o que o faz ceder. Ela se deita ao lado dele e diz que já que continuarão a viver juntos, ela quer sentir o calor e o frio que ele está sentindo. Naquela noite, Alice sonha com o passado, quando ainda vivia com a família de Bochan e sua mãe, Sharon, que ainda estava viva, levava Alice ao seu lado enquanto trabalhava. Alice viu como sua mãe era alguém que seus colegas admiravam, e ela se sentiu orgulhosa dela. Nesse momento, um jovem Bochan passou correndo e acenou para elas, e Alice acenou de volta. Sharon perguntou a Alice se ela queria fazer de Bochan seu amigo, e enquanto ela se recusava a responder, sua mãe sabia que Alice gostava de Bochan. Então Rob apareceu, e enquanto Alice se escondia atrás da saia da mãe, Alice expressou como queria um dia ser igual a ela, e Rob expressou como esperaria por ela para trabalhar com ele. Então Sharon levou Alice de volta ao quarto para descansar, lembrando-a de que tinha um corpo frágil, e quando sua mãe a abraçou e disse a Alice que a amava, Alice acordou do sono, agarrando-se ao belo sonho. Enquanto isso, Viola está tomando café da manhã com a família, e depois do que aconteceu no Natal, ela sabe que a mãe está zangada porque ela e Walter não estavam lá com ela. Na cidade, depois que Viola disse a Zane para deixar Cuff ser independente, eles deixaram Cuff ir às compras sozinha. Mas preocupado, Zane a segue, certificando-se de que tudo está bem. Então, quando Cuff compra alguns mantimentos no início, tudo corre bem. Mas na hora de pagar, o vendedor pede dinheiro, e Cuff fica confusa sobre o que está sendo pedido. Zane não sabe se deve intervir ou deixá-la, mas antes que ele tome uma decisão, Cuff consegue entender que dinheiro significa dinheiro, então ela entrega ao vendedor o pagamento que devia. Em seguida, ela compra entusiasmadamente um pouco de pão na loja e abraça o pão devido à sua maciez.
Nesse momento, uma criança tenta roubar Cuff, mas sendo uma bruxa, ela o pega facilmente. O pequeno ladrão tenta se soltar, mas acaba escorregando em direção a uma grade afiada. No entanto, Cuff rapidamente o salva, e o ladrão se sente culpado e pede desculpas. Quando Cuff percebe que suas coisas estão no chão, ela se apressa para pegá-las. Mas, para sua alegria, Zane está lá para ajudá-la, revelando que esteve lá o tempo todo. De volta à mansão, Alice encontra Bochan vagando sozinho, com dificuldade para dormir. Então ela sugere acompanhá-lo no sono. No quarto dele, ela se deita ao lado dele na cama, e Bochan pede que ela saia assim que ele adormecer. Enquanto tenta dormir, Bochan não consegue evitar olhar para a mulher que ama, o que o deixa assustado. Ela o repreende por isso e se oferece para tirar sua armadura de trama, que é como ela geralmente dorme. Mas Bochan implora para que ela não faça isso, não querendo fazer o dig. Ele a imagina como uma súcubo, e quando Alice ouve isso, ela começa a se despir novamente, mas Bochan a impede, lembrando-a de que Robbie pode entrar. Ela se oferece para avançar a trama com ele, mas ele se recusa, dizendo que não é certo um casal não casado dormir junto, assim como sua mãe costumava lhe dizer. Alice pergunta o que ele pensa sobre a própria mãe, e Bochan expressa como ainda sonha em quebrar a maldição e ser aceito novamente à mesa de jantar da família, como antes, onde sua família o ama. Ele promete que, quando sua maldição for quebrada, convencerá sua mãe a deixá-lo casar com Alice, mesmo que ela seja uma empregada, e que se ela recusar, ele desherdará sua família. Alice implora para ele não fazer isso, não querendo que ele perca a família, e Bochan diz a ela que eles devem se concentrar em quebrar a maldição primeiro. Então Bochan vai dormir, e Alice sai do quarto, mas do lado de fora da porta, Alice fica mais vermelha que um tomate depois do que acabou de ouvir. Ela visita Robbie para falar com ele sobre isso, e isso traz Robbie de volta ao passado, quando Bochan lentamente se tornou mais alegre por causa de Alice. Ele lembrou-se de como estava assustado quando foi designado pela primeira vez para cuidar de Bochan, sem saber como criar uma criança. E quando Bochan cresceu, eles brigaram muito por causa do estado depressivo de Bochan, que queria morrer. Naquela época, Robbie acreditava que Bochan precisava de alguém da sua idade para acompanhá-lo. E ele se lembrou de Alice, então rapidamente a encontrou e ofereceu-lhe o trabalho. Quando Alice descobre que vai encontrar Bochan, ela concorda em ir, deixando sua tia abusiva para trás e começando uma nova vida. Isso deixou Robbie feliz quando ele finalmente viu Bochan aproveitando a vida novamente, sabendo que Alice era a principal força motriz por trás disso. No entanto, surpreende Robbie ouvir agora que Alice está em conflito com seus próprios sentimentos, não querendo que Bochan deixe sua família, mesmo que ela o ame. Robbie assegura a Alice que seus sentimentos não são infundados e que ele acredita que o relacionamento dela com Bochan é o destino fazendo seu trabalho. Mais tarde, enquanto passeia pela mansão, Robbie ouve Bochan tocar piano junto com Alice, e enquanto ela aprecia sua performance, ele a incentiva a cantar enquanto ele toca. Alice canta sozinha a música que ele está tocando melhor do que Taylor Swift jamais poderia, mas ela incentiva Bochan a fazer o mesmo. Inicialmente, ele fica surpreso ao ouvir o pedido, mas acaba cantando mesmo assim, querendo fazê-la feliz. Ela se junta ao canto dele, e enquanto segue a letra, pede para ele se casar com ela, e Bochan fica embaraçado, então rapidamente encerra a noite. Mais tarde, ele agradece a Alice por sempre estar ao seu lado, o que lhe dá a esperança de um dia quebrar a maldição, e ele promete que um dia a levará para casa com ele. No entanto, Alice não responde a ele e deseja-lhe boa noite antes de ir para o seu quarto. Enquanto se afasta, ela pede desculpas a Bochan, dizendo que nunca poderiam ficar juntos, pois ela não passa de uma humilde serva comparada a ele. Ela implora perdão à própria mãe, mas Bochan aparece oferecendo-se para acompanhá-la até o quarto. Enquanto ela o rejeita, Bochan insiste, dizendo que quer tratá-la como uma dama, e quando ela ouve isso, sussurra em seu ouvido, dizendo como o deseja intensamente. No entanto, ela se afasta para o seu quarto, deixando Bochan em suspense, sem saber o que ela quis dizer. Enquanto isso, Viola e Walter estão procurando pistas sobre a maldição de Bochan. E enquanto Walter está ocupado do outro lado da sala, Viola encontra um livro de registros de um servo e o leva com ela, deixando Walter preso em um barril. Quando ela passa por sua mãe, esconde o livro atrás de si, mas ainda assim é repreendida por sua mãe por causa de como está vestida, e sua mãe ordena que ela se vista de maneira mais feminina. Momentos depois, Viola se apresenta em seu novo vestido para sua mãe, e ela ordena que Viola se vista mais assim em vez de suas roupas habituais de mendiga. Viola tenta expressar seu amor por seu estilo antigo, mas sua mãe rejeita, dizendo que ela não tem o direito de fazer essa escolha. Viola desabafa com Alice e Bochan sobre o que acabou de acontecer e declara que agora vai morar com eles, recusando-se a viver com a velha cruel. Enquanto Bochan insiste para que Viola volte para casa, Viola se oferece para ser uma de suas empregadas e implora para Alice convencer Bochan para que ela possa viver livremente sem a mãe. Nesse momento, Robbie aparece, e quando ele elogia o que Viola está vestindo, ela muda de ideia, aceitando seu novo visual. Naquela noite, Viola passa a noite no quarto de Alice com Alice e Cuff, e depois de vestirem seus pijamas, elas têm sua própria noite das garotas onde falam sobre romance. Viola começa perguntando a Cuff com quem ela quer esbarrar barrigas, mas sem querer responder, Cuff faz cócegas nela para evitar a pergunta. Então, Viola entrega a Alice o antigo livro de registros do servo, acreditando que há pistas dentro para ajudar a quebrar a maldição, e Alice aceita agradecida. Então, as três tentam dormir juntas na pequena cama de Alice, e enquanto Viola e Cuff discutem sobre quem deve dormir do lado de fora, Alice ri delas, sentindo-se feliz por ter companhia em sua cama. Sem que elas saibam, uma coruja as observa do lado de fora, e através dos olhos dela, Dalete as observa atentamente do reino dos magos. Ela chama Zen para confrontá-lo, e ordena que ele faça algo para ela. Então, enquanto Alice está lendo o livro de registros, o Robbie aparece e ela mostra a ele o livro cheio dos escritos do servo, incluindo a própria caligrafia de Robbie.
Nesse momento, Alice lê sobre um dos escritos do servo, falando sobre duas mulheres em roupas de freira brancas vindo à mansão, e percebe que as bruxas já visitaram a mansão antes. Mas quando ela pergunta a Rob sobre isso, ele diz que não se lembra de nada. Nesse momento, Zayn aparece trazendo uma mensagem de Dalet para eles. E ela quer que sejam amigos, o que para as bruxas significa que ela não quer nada com eles depois da façanha que fizeram no sabate das bruxas. Zayn assegura-lhes que ele e Cuff sempre os ajudarão, e quando ele pergunta a Alice sobre o livro que ela está segurando, ela informa que é o antigo livro de registros que planeja ler mais tarde. Mais tarde, Alice encontra Zayn seguindo na sala de piano, com Bochan ao lado dele, e quando Zayn brinca sobre declarar seu amor por Alice, Bochan toma coragem e declara que Alice pertence a ele e somente a ele, o que deixa Alice surpresa, que acabou de ouvir o que Bochan disse. Então, quando Alice quer ler o livro de registros, percebe que ele sumiu, sem saber que Zayn o tinha, e foi ordenado por Dalet a se livrar do livro, não querendo que os segredos das bruxas fossem expostos. Quando Zayn tentou recusar, Dalet ameaçou apagar Cuff da existência, o que forçou Zayn a seguir sua ordem. No entanto, quando Zayn está prestes a queimar o livro, Bochan aparece, perguntando por que ele estava prestes a queimá-lo. Zayn admite a verdade sobre sua missão de se livrar do livro, e como ele não quer perder Cuff. Ele joga o livro de volta para Bochan, dizendo que não pode fazer isso depois de toda a bondade que ele e seus servos lhe mostraram. No entanto, para a surpresa de Zayn, Bochan devolve o livro a Zayn, dizendo-lhe para queimá-lo, pois ele também não quer que nada aconteça a Cuff, a quem ele considera como seu próprio amigo. Depois de ver o quanto Bochan é gentil, Zayn declara que vai ajudar Bochan. Ele informa que Dalet está os observando o tempo todo, então finge destruir o livro com sua magia, mas deixa um pequeno pedaço de papel em sua mão. Ele diz a Bochan que enquanto o pequeno papel não desaparecer, o livro de registros ainda existe, e eles têm que esperar até que Dalet pare de observá-los antes de poderem ler o livro novamente. Zayn pede a Bochan para agir como se tivesse acabado de perder o livro, caindo de joelhos, implorando para ter o livro de volta. Então, Bochan mente para Alice, dizendo que foi ele quem pegou o livro porque queria lê-lo, tudo para proteger o plano dele e de Zayn. Nesse momento, Bochan promete proteger Alice de tudo, e isso lembra Alice do que sua mãe costumava dizer a ela. Enquanto isso, mesmo depois de ver o livro destruído, Dalet ainda questiona se Zayn completou sua missão. Ela abre sua máscara e abre um túmulo que está na sua frente, revelando o corpo de Sharon, a mãe de Alice. Dias depois, Bochan recebe uma carta de sua mãe, pedindo-lhe para se encontrar em casa, e quando Alice vê Bochan se sentindo confuso, ela o anima com seus planos. Ele expressa como será a primeira vez que verá sua mãe após 10 anos, e embora esteja nervoso, ele quer vê-la depois de todo esse tempo. Bochan confessa que queria encontrá-la depois de quebrar a maldição, mas agora que não conseguiu, ele pode imaginar o quão decepcionada sua mãe está. Alice pode sentir o quanto Bochan está angustiado, e enquanto ela quer consolá-lo, ela se contém e se oferece para ir com ele à residência principal. Então, os dois seguem para a residência principal, enquanto Rob e as bruxas ficam para trás, com Rob sabendo que o encontro será uma prova para Bochan. Quando chegam, Viola saúda o retorno de Bochan e informa que sua mãe está esperando sua presença sozinho. Então Alice informa Bochan que ela irá encontrar as outras criadas enquanto Bochan fica lidando com sua família. Eles levam Bochan ao quarto de sua mãe, e, antes de entrar, Walter admite que confessou à mãe dele sobre como Viola tem ido ao lugar de Bochan. Mas para sua irritação, Bochan não expressa raiva em relação a ele. Então, quando Bochan entra, sente seu coração pesado ao ver sua mãe após 10 longos anos, e ela expressa friamente sua decepção por Bochan ainda não ter quebrado a maldição. Bochan quer falar com sua mãe sobre seu relacionamento com Alice, mas sua mãe o interrompe antes que ele diga qualquer coisa, e ordena que continue a conversa no dia seguinte. Enquanto isso, Alice está sendo mimada por outras empregadas, que não conseguem acreditar que a filha de Sharon cresceu tanto nos lugares certos. Enquanto caminhava para o seu quarto, Alice encontra a mãe de Bochan e fica chocada ao ver Alice, pensando que ela é Sharon. Mas, para sua decepção, a chefe das empregadas informa que é Alice quem está presente e não Sharon. A chefe das empregadas informa a Alice que, após a morte de Sharon, a mãe da casa mudou, pois Sharon era sua melhor amiga. Naquela noite, antes de Alice dormir, Bochan a visita dizendo como, apesar de estarem separados por algumas horas, sentiu muita falta dela. Depois de ouvir isso, Alice fica tentada, então ela se aproxima para beijá-lo, mas enquanto ele quer muito beijá-la, Bochan se afasta, não querendo perdê-la. Quando Bochan sai do quarto, Alice deita na cama, desejando que ele passasse mais tempo com ela sozinha. Na manhã seguinte, Viola leva Bochan ao lugar onde ele foi amaldiçoado, e quando Bochan vê o túmulo, ele reconhece como o lugar onde a bruxa o amaldiçoou. Ele lembrou como estava procurando um trevo de 4 folhas para Alice, e de repente a bruxa pressionou suas costas e o amaldiçoou, dizendo que ele nunca amaria. Então eles passam pela mãe, e enquanto Bochan a cumprimenta, ela friamente repreende Viola por como ela se vestiu e diz a Bochan que continuarão a conversa durante o jantar, então ele não deve se atrasar. Bochan tenta consolar Viola por como foi tratada, mas ela o assegura de que está bem e que já está acostumada. Ela expressa como, apesar de fazer parte de uma família poderosa, nem ela nem Walter podem viver livremente, pois suas vidas são controladas pela mãe. Naquela noite, durante o jantar, Bochan se junta à mãe e aos outros, e ele se senta longe deles para evitar tocá-los. A mãe aborda como, desde que o pai está hospitalizado, eles precisam eleger um novo chefe da família. E se Bochan não conseguir quebrar sua maldição até a primavera, esse título será dado a Walter.
Quando a mãe está prestes a dispensar Bo-chan, ele pede para falar sobre outra coisa. Ele fala com a mãe sobre Alice, e ela expressa como Alice a lembra de Sharon, que era divertida e uma grande amiga para ela. Mas, ao contrário de Sharon, Alice é mais reservada. Bo-chan concorda com as palavras da mãe, e acrescenta que Alice é uma mulher incrível. Mas quando Bo-chan conta à sua mãe sobre sua intenção de se casar com Alice, a mãe ri de sua declaração, dizendo como alguém como ele nunca poderia se casar com alguém tão humilde como uma empregada. Isso irrita Bo-chan, e ele declara firmemente à sua mãe que a única razão pela qual ele está vivo e não morto na mansão é por causa de Alice, que trouxe calor de volta à sua vida. Ele declara que vai se casar com Alice, e que nem a vida dele nem a dos irmãos pertencem a ela, pois eles têm o direito de seguir seus próprios caminhos, apesar de serem da realeza. Bo-chan sai da sala para ir para casa, e os irmãos o seguem para acompanhá-lo até a carruagem. Mas, sem que Bo-chan saiba, sua mãe se sente orgulhosa ao ver o homem que ele se tornou, comparado ao menino fraco que ele era. Então, os irmãos elogiam Bo-chan por como ele lidou com a situação, e depois de se despedirem, Bo-chan e Alice voltam para casa na mansão. Mais tarde, eles jogam cartas com Rob, onde Bo-chan informa que precisa quebrar a maldição até a primavera. Depois que Rob vai dormir, Bo-chan continua a jogar cartas com Alice, onde jogam o jogo da velha. E quando restam 2 cartas para escolher, Alice diz a Bo-chan para escolher corretamente, pois isso determina seu futuro, assim como ele precisa escolher entre sua família e casar-se com ela. Bo-chan escolhe o rei, o que se assemelha a escolher sua família, mas ele se recusa a escolher o rei e reinicia o jogo, dizendo que ele promete sempre dar seu amor a ela mesmo quando não houver mais opções. Depois de jogar cartas, Bo-chan adormece, e quando Alice coloca um cobertor para mantê-lo aquecido, ela diz a Bo-chan que também o ama, enquanto espera que o futuro seja mais gentil com eles. Alguns dias depois, Bo-chan está passando a noite como um bobo, fazendo um palácio com cartas, quando Alice de repente chega ao local. Isso assusta Bo-chan, e ele reclama de como ela está sempre à espreita. Alice aponta que bateu, mas ninguém respondeu. Ela então continua a elogiar Bo-chan por ser tão habilidoso com as mãos. Um Bo-chan envergonhado diz a Alice para ficar um pouco longe dele, porque, se ela o tocar mesmo que por engano, pode morrer devido à sua maldição. Ele acrescenta que, se ela morrer, ele também não conseguirá viver porque a ama. Alice, que finge não saber dessa informação, o chama de fofo. Ao ouvir isso, Bo-chan pensa que quer ser um Chad e não ter uma estética fofa e suave de e-boy. Ele então tenta se concentrar em seu joguinho bobo de construir castelos, pedindo a Alice para segurar suas cartas. Alice, por outro lado, pega as cartas e as coloca entre seus peitos naturais e sob suas meias arrastão. Bo-chan fica tão excitado ao ver isso que começa a se provocar. Enquanto Bo-chan desvia a mente das coxas dela, ele começa a pensar que não pode viver assim para sempre. Ele sabe que precisa se tornar forte, ou Alice sempre o verá como fraco. Ele também menciona em voz alta que se não quebrar sua maldição, sua família nunca o aceitará. Em outro lugar, no Circo Gêmeos, Zayn e Cuff estão fazendo um show fantástico para a multidão. O circo está com casa cheia após muito tempo, e o público está entusiasmado com a apresentação. Assim que o show termina, Hugo se aproxima animadamente de Cuff nos bastidores. Ele agradece por tirá-lo da vida de batedor de carteiras e trazê-lo para este circo. O menino mostra seu charme ao conjurar uma flor do nada e entregá-la a Cuff. No entanto, Zayn interrompe e afasta Hugo de sua namorada como se ele fosse um gato de rua no cio. Isso leva a uma briga brincalhona entre Zayn e Hugo, que termina com o menino tentando tirar a máscara de Zayn. Eventualmente, o mestre de cerimônias intervém, agarra o menino e acalma a situação. Ele agradece a Cuff e Zayn por trazerem pessoas para o seu circo e depois se retira para a noite. Quando todos se vão, Cuff e Zayn sentam-se juntos nos bastidores e conversam sobre o que acabou de acontecer. Quando Cuff diz que gosta quando as pessoas lhe dão flores, Zayn promete dar-lhe a maior flor que conseguir encontrar. Mais tarde, a dupla reflete sobre suas vidas e seus planos futuros. Zayn pergunta a Cuff quanto tempo eles devem ficar no circo. Está perto da mansão de Bo-chan e ambos realmente amam o lugar, mas Cuff diz que precisam sair antes que alguém descubra que eles são na verdade bruxas. Como Zayn não consegue ficar sério por mais de 15 segundos de cada vez, ele imediatamente muda de assunto. Ele mostra a Cuff uma bolsa e diz que a pegou debaixo do nariz de Dalish do mundo das bruxas. Cuff fica surpresa e pergunta se alguém ouviu roubar a bolsa, mas Zayn faz a clássica tática de negar tudo e diz a ela que simplesmente a pegou porque ninguém estava usando. Ele coloca a caixa no colo dela e Cuff fica encantada ao encontrar tantas coisas mágicas estranhas dentro. No entanto, Zayn pergunta se ela quer viver aqui como uma bruxa ou se preferiria a vida como humana. Ele também aponta que se ela não usar sua magia abertamente, as pessoas sempre a verão como humana. Cuff sabe que Zayn não tem o luxo de parecer normal, porque parece que alguém colou um pombo em cima de um humano. No entanto, ela coloca o rosto debaixo do casaco dele e assegura que quer ficar com ele, seja na forma de bruxa ou na forma humana. Contudo, Uka chega muito perto de Zayn e seus corpos se tocam acidentalmente. Zayn fica animado com o fato de poder sentir os travesseiros naturais dela roçando em seu corpo. Enquanto isso, no mundo das bruxas, Dalet está estranhamente pensando em Zayn e diz que quer a magia para controlar o tempo. Acontece que ela não está falando sozinha, mas com o corpo sem vida de uma bela mulher chamada Sharon. De volta à mansão Batim, Viola está olhando para a pintura de seus avós quando seu irmão Walter se junta a ela. Eles falam sobre como o avô deles nunca se casou depois que a avó faleceu. Por outro lado, Alice está inclinada sobre Bo-chan quando Cuff chega de repente. Tanto Alice quanto Bo-chan ficam envergonhados e esclarecem que a situação não é como parece. No entanto, Cuff não se importa e usa sua magia para acender chamas ardentes na lareira e por toda a mansão. Bo-chan comenta que pode ser inverno atualmente, mas as enormes chamas estão tornando o lugar muito quente. Então Cuff o tranquiliza dizendo que não há necessidade de se preocupar e usa um pequeno recipiente para criar uma piscina interna temporária.
Pouco depois, Alice e Cuff trocam para biquínis bem reveladores e pulam na piscina. Bo-chan não consegue evitar agir como um bobo olhando para as tigelas de frutas bem servidas de Alice. Alice convida Bo-chan para se juntar a elas na piscina, mas ele recusa dizendo que está bem onde está. No entanto, ela e Cuff se divertem muito aproveitando a água fria na sala aquecida. Para se distrair de ter um inflado de borracha nas calças, Bo-chan começa a trabalhar em uma pintura, mas começa a sentir calor, já que as chamas ainda estão ardendo na lareira. Alice vem verificar como ele está, ainda vestindo um maiô, e pergunta se ele está bem. Bo-chan está tão tonto que tropeça para a frente e Alice quase o segura. Felizmente, qualquer tragédia é evitada quando Bo-chan se impede de tocá-la. Eles acabam ficando muito próximos e ambos ficam com o rosto vermelho de vergonha. Algumas horas depois, Cuff volta, mas deixa para trás uma pequena caixa como presente de Zayn. Quando Bo-chan abre o presente, ele magicamente puxa ele e Alice para dentro. A dupla se encontra em um lugar estranho onde uma aparição de Alice chega em um vestido sedutor de coelhinha. Ela diz a eles que este é um lugar onde todas as fantasias mais profundas de Bo-chan ganham vida. Ao ouvir isso, Alice brincando pergunta se Bo-chan quer vê-la em um vestido de coelhinha. À medida que o trio avança, eles veem várias das fantasias de Bo-chan ganharem vida. Em uma sala, eles veem várias versões de Alice, mas todas vestidas de forma sedutora. Eles também veem a irmã de Bo-chan, Viola, dizendo a ele que está orgulhosa de ter um irmão como ele. Logo eles encontram um piano que Bo-chan começa a tocar alegremente e uma plateia junto com Alice aparece na frente dele. Depois de um tempo, eles notam outra porta por perto e Alice, curiosa, dá uma espiada lá dentro. Lá, ela se vê em um vestido de noiva branco e percebe que Bo-chan quer se casar com ela. Isso a deixa emocionada, mas ela não diz nada sobre isso a Bo-chan. Após isso, eles voltam para o mundo real, mas Alice continua sorrindo para si mesma, pensando no que viu na última porta. Alguns dias depois, Alice convence Bo-chan a tentar jogar golfe indoor, porque acha que ele é bom em lidar com bolas. Alice usa sua voz sedutora para lembrar Bo-chan que, como é a primeira vez dele, ele deve ir com calma. Ele fica completamente tenso e pergunta por que ela está falando de maneira tão provocante. Então, quando ele tenta acertar a bola, ele tem dificuldade, pois sua mira não é boa. Alice, no entanto, acerta uma tacada perfeita com facilidade. Vendo isso, o Duque se sente surpreso e secretamente satisfeito por ela ser tão boa em colocar bolas nos alvos. No entanto, Alice diz a ele que ele só precisa se concentrar na posição do taco. Bo-chan tenta jogar seriamente, mas mais uma vez, ela começa a flertar com ele e ele se distrai facilmente. Depois de recuperar a compostura, ele finalmente acerta a bola corretamente e dessa vez ela cai exatamente onde deveria. Bo-chan então começa a realmente gostar do jogo, praticando cada vez mais. Tanto ele quanto Alice se divertem muito juntos durante toda a tarde. Enquanto isso, Walter também está jogando golfe no gramado da mansão Batin quando Viola chega. Ela pede para ele ir com ela para que possa praticar aplicar maquiagem em seu rosto. Walter finge que não gosta de se fantasiar de menina, mas eventualmente Viola o arrasta para dentro. Lá, ela lhe dá uma transformação completa. Ela aplica maquiagem, dá-lhe uma nova roupa e transforma sua aparência para se assemelhar a uma garota. Viola diz brincando que ele deveria visitar o irmão mais velho deles, o Duque, assim. Ao ouvir isso, Walter tem a ideia boba de visitar o irmão e fazer Bo-chan se apaixonar por ele. Ele pensa que, se conseguir isso, a mãe deles vai tirar Bo-chan do testamento. Pouco depois, Walter e Viola chegam à mansão do Duque, onde este ainda está jogando golfe. Quando o Duque vê Walter disfarçado, ele se engana e pergunta a Viola quem é a nova garota. Viola explica que ela é a nova empregada que veio aqui porque queria conhecer o Duque. Antes que alguém possa fazer mais perguntas, Viola os deixa sozinhos. Assim, Bo-chan convida desajeitadamente o disfarçado Walter para jogar golfe porque ele tem as habilidades sociais de uma escova de dentes. Mas mais uma vez, ele tem dificuldade em mirar bem porque sabe que duas mulheres atraentes estão olhando para ele. O disfarçado Walter então usa papel e tinta para transmitir uma mensagem que diz que se ela conseguir acertar uma tacada perfeita, o Duque terá que sair com ela. Ele não para ver se Bo-chan concorda com essa estipulação e imediatamente pega o taco de golfe. Walter então prossegue para acertar a bola e faz uma tacada perfeita. De repente, o disfarçado Walter puxa uma série de placas com mensagens extremamente desesperadas pedindo ao Duque que se case com ela. É uma confissão elaborada, mas o Duque diz gentilmente que não pode se casar com ninguém porque já está interessado em outra pessoa. Um Walter desapontado grita de horror e sai correndo do lugar. Depois, no caminho para casa, Walter se olha em um espelho de mão e se pergunta se seu rosto não é bonito o suficiente para seduzir seu próprio irmão. Em outro lugar no circo Gemini, Cuff está praticando para o ato de abertura daquela noite ao lado de Zane. Logo eles são acompanhados por Hugo, que mostra que já é um simp de nível profissional ao oferecer um suco para Cuff. Um Zane ciumento tenta afastar o garoto, mas Cuff aceita o suco e bebe. Ela até chama Hugo de um cara engraçado e dá um tapinha em sua cabeça, o que deixa Zane extremamente ciumento. Perto dali, o mestre de cerimônias estava assistindo e sussurra para Zane que ele precisa se esforçar ou vai perder sua garota para uma criança de 3 pés de altura. Que o espetáculo do circo começará em breve, e pede a todos que se preparem. Cuff diz que ama o circo e acha o lugar muito especial. O mestre de cerimônias então agarra Hugo e o leva, dando a Cuff e Zayn um momento juntos. Em breve, o circo está quase pronto para começar e todos os artistas se preparam. Cuff diz brincando a Zane que se ele for realmente corajoso, deve segurar a mão dela. O rosto de Zane fica vermelho, mas ele acaba segurando, o que faz Cuff corar também. O mestre de cerimônias então retorna e anuncia que é hora de começar a apresentação. De volta à mansão, Bo-chan e Alice sentam-se para jantar quando, de repente, a bruxa Dalet chega. Ela puxa Bo-chan para uma dimensão alternativa e diz que quer um favor. Acontece que ela quer que Bo-chan convença Zayn a usar seus poderes de controle do tempo novamente. O Duque recusa, explicando que Zayn é seu amigo, e ele não quer forçar ninguém a fazer nada. Dalet, no entanto, torna a oferta mais atraente.
Se Bochan a ajudar, ela em troca o ajudará a quebrar sua maldição. Enquanto isso, no mundo real, Alice está perplexa porque Bochan está sentado à mesa como uma estátua. Ela tenta ver se tudo no corpo dele está duro e até cutuca suas bochechas. Em outro lugar, Zen começa a relembrar a época em que ele e Cuff se conheceram quando crianças. Ela era filha de uma bruxa e um humano, enquanto os pais de Zen o deixaram no mundo humano. A amizade deles começou quando Zen usou seus poderes para reviver uma flor de que Cuff gostava. Ele mostrou a ela sua habilidade de controlar o tempo e como podia se teletransportar de um lugar para outro quando congelava o tempo. Cuff adorou isso e a dupla rapidamente se tornou amiga. Infelizmente, um dia, uma multidão de caçadores de bruxas humanos encurralou os pais deles e os eliminou. Zen prometeu trazê-los de volta usando sua magia de controle do tempo, mas rapidamente percebeu que não podia mudar o destino de alguém usando seus poderes. A partir daquele dia, ele começou a odiar seus poderes. No mundo alternativo, Dalek deixa claro que a bruxa que amaldiçoou Bochan já está morta, mas ela conhece algumas outras bruxas poderosas que são especialistas em quebrar maldições. Ela não pode garantir que essas bruxas possam quebrar sua maldição, mas quem mendiga não pode escolher. Dalek entrega-lhe um cartão, diz que tem esperança de que Bochan considere a oferta e então desaparece. Por outro lado, Alice, que está cansada de o Duque não acordar, inclina-se quase como se fosse beijá-lo. Felizmente, Bochan volta a si a tempo e a impede antes que qualquer contato físico seja feito. O Duque lembra-a de que, se ela o tocar, pode morrer, mas Alice pergunta por que ele estava agindo como uma estátua. O Duque então conta a ela tudo o que acabou de acontecer, e então a dupla descobre um cartão de visita que Dalek deixou. Não há nenhuma informação no cartão, exceto por um símbolo estranho. Uma tarde, enquanto Bochan está lendo em seu escritório, ele percebe Alice limpando por perto. Ele diz a ela que deveria descansar de vez em quando, em vez de trabalhar como se fosse realmente uma empregada e não sua parceira travessa. Ele até tira a vassoura das mãos dela, mas Alice puxa outro espanador de sua geladeira de leite e insiste que ainda pode trabalhar. Mais tarde naquela noite, Alice caminha pelo corredor da mansão enquanto o fantasma de uma noiva fala com ela. Logo ela chega ao escritório e é inesperadamente recebida por Bochan. Acontece que ele esteve trabalhando a noite toda para decifrar o significado por trás do símbolo no cartão. Por outro lado, Alice continua a ouvir a voz do fantasma da noiva. Bochan, que pode ser um simp, mas não um tolo, percebe isso e pergunta a Alice se ela pode ver fantasmas. Ela não responde diretamente e, em vez disso, continua a flertar com ele. O Duque então diz a ela que no outro dia a viu conversando com alguém que não era visível para ele. Mas Alice nega que possa ver espíritos porque sabe que pode manipular o Duque a acreditar em qualquer coisa com seus atributos. Nesse momento, o fantasma da jovem noiva aparece bem ao lado de Alice. O fantasma explica que uma vez deveria se casar com um homem que amava, mas quando ele a pediu em casamento com um anel, ela ficou tão animada que caiu da escada e morreu. Desde então, a noiva foi forçada a vagar sozinha como um fantasma, e até descobriu que o anel que seu futuro marido lhe deu era maior do que o tamanho do seu dedo. Alice ouve a história com gentileza e tenta confortá-la. A essa altura, Bochan também sabe que sua empregada pode realmente ver e se comunicar com fantasmas. Depois de saber sobre a trágica história do fantasma, Bochan mostra a Alice vários anéis que ele encontrou na mansão. Ele diz que o fantasma pode pegar qualquer anel que ela goste e espera que isso liberte sua alma. Mas ele e Alice imediatamente saem do assunto e começam a flertar como um casal envergonhado na primeira semana de namoro. O fantasma comenta que se sente um pouco invejosa ao vê-los, e de repente, possui o corpo de Alice. Enquanto possuída, Alice fica muito mais sedenta do que normalmente é, e pergunta a Bochan se ele quer fazer atividades horizontais com ela. O último quer absolutamente fazer isso, mas ele sabe que sua maldição eliminará Alice se ele concordar, então ele enfia o rabo entre as pernas e foge do local. Assim que ele sai, o fantasma sai do corpo de Alice e pede desculpas por tentar fazer algo inapropriado. Ela então admite que ainda tem sentimentos pelo homem com quem deveria se casar, mas agora percebeu que deve seguir em frente e ficar feliz com as coisas que viveu. Antes de desaparecer, ela deixa um buquê de flores como presente para Alice. Na manhã seguinte, o Duque e Alice sentam-se do lado de fora, pensando no cartão de visita com um símbolo estranho. Enquanto conversam, eles notam uma figura se aproximando à distância. Alice comenta que pode ser a bruxa a que o cartão de visita se referia. De repente, a figura misteriosa desmaia antes de conseguir alcançar a mansão. Bochan e Alice correm em sua direção e a estranha diz com fraqueza, para rapidamente colocá-la em água salgada. Assim que o fazem, descobrem que ela não é uma humana comum nem uma bruxa. A estranha se apresenta como Amélia, uma garota meio humana, meio polvo, com poderosas capacidades mágicas. Como esperado, Dalek havia informado sobre a maldição de Bochan e que ela veio para ajudá-lo. Ela afirma ter quebrado uma maldição semelhante muitos anos atrás e acredita que pode fazê-lo novamente, mas o Duque a avisa para não prosseguir e explica que fez um acordo com Dalek. Se Amélia de alguma forma conseguir quebrar a maldição, ele será forçado a fazer algo que não quer. Amélia acha seu senso de honra admirável e o chama de nobre de espírito. A partir daí, a conversa dá uma guinada brusca como um cego dirigindo em uma rodovia, quando Alice pergunta a Amélia sobre sua história. A meio polvo, meio mulher, começa a compartilhar seu passado. Amélia conta como costumava tomar a forma de um polvo gigante e atacar navios de carga no mar quando estava entediada. Infelizmente, um dia ela foi capturada e levada a bordo de um navio. Muitas pessoas tentaram acabar com ela, mas ela foi salva por um homem que a protegeu do perigo, a contrabandeou para fora e a deixou de volta no mar. Desde então, eles se tornaram próximos e eventualmente se apaixonaram. Ela até deu a ele um de seus anéis como símbolo do relacionamento deles. Desconhecido para Alice e Bochan, esse homem não é outro senão o mestre de cerimônias. Eles estavam felizes juntos, mas obviamente ela teve que voltar para o mar enquanto seu chamado marido teve que voltar a ganhar a vida na cidade. Assim que a história triste termina, Amélia diz a Bochan que realmente quer ajudar a quebrar sua maldição. Ela estende um de seus tentáculos para tocá-lo, mas o Duque imediatamente se afasta porque está acostumado a não deixar nenhum vilão tocá-lo. Para demonstrar seu poder, Amélia usa sua magia para invocar água do mar no jardim da mansão. A área é inundada temporariamente, mas tanto o Duque quanto Alice conseguem continuar respirando sem muitos problemas.
Eles também se divertem explorando todas as criaturas que aparecem ao redor da mansão. Por outro lado, Amélia observa o Duque curiosamente e diz que está tentando entender quem poderia ter colocado uma maldição tão poderosa em uma pessoa tão gentil. Depois de um tempo, Amélia se prepara para quebrar a maldição e estende seu tentáculo para tocar a mão do Duque. Mas antes de fazer contato, ela de repente recua, assustada pela natureza extremamente cruel da maldição. Ela diz que é muito mais poderosa do que esperava e que talvez não consiga desfazê-la sozinha. Enquanto isso, Dalet continua observando Zayn como uma espiã através dos olhos de seu corvo. De volta à mansão, Amélia revela uma grande verdade. A maldição foi lançada por uma bruxa chamada Sad, que era a irmã gêmea de Daleth. Isso choca a Alice, já que ela tinha lido no caderno sobre irmãs gêmeas. Bo-chan também junta as peças e se pergunta se Daleth está tentando reviver Sad usando a magia do tempo de Zayn. Percebendo que pode ter falado mais do que o necessário, Amélia se contém. Logo depois, ela fica sobrecarregada e desmaia novamente. Bo-chan e Alice então a colocam gentilmente de volta no mar, onde ela nada pra longe, dizendo adeus por enquanto. Mais tarde naquele dia, Alice e Bo-chan sentam-se juntos, onde ele lhe diz que, uma vez que a maldição seja quebrada, ele quer fazer uma viagem com ela. Ele pede que ela prometa que viajarão juntos quando esse dia chegar. Alice, um pouco emocionada, diz que se a maldição realmente for quebrada, não tem certeza se conseguirá ficar ao lado dele. Ainda assim, ela promete que estará lá, não importa o que aconteça. Naquela noite, em cima de um telhado em algum lugar, Cuff e Zayn estão sentados tranquilamente. No entanto, como sempre, Cuff é alérgica a ficar de boca fechada e começa a falar sobre seus problemas de abandono. Ela diz que nunca quer ficar sozinha e pergunta a Zayn se ele algum dia a deixaria. Como um verdadeiro alfa, Zayn responde que faria qualquer coisa por ela, mesmo que isso significasse que teria que deixá-la. No dia seguinte, Alice e Bo-chan, que está vestido como se fosse um médico da peste do século XVII, estão passeando pelo mercado. Alice flerta abertamente e se esfrega em Bo-chan, já que a roupa protetora pesada impede que sua maldição a machuque pelo toque. Alice, como sempre, continua a aumentar seu flerte até que Bo-chan fique vermelho como um tomate. Também é revelado que eles estão procurando pelo Circo Gemini porque querem ver Cuff e Zayn. Perto dali, Hugo está passando com uma sacola de compras na mão quando Bo-chan pede sua ajuda. Claro, os dois não se conhecem e o garoto pergunta à dupla para onde estão indo. A vítima diz a ele que estão a caminho de um circo para encontrar alguns amigos. O garoto fica visivelmente irritado ao ouvir que tem mais uma competição por Cuff. Enquanto ele tenta socar Bo-chan agressivamente, este desvia de todos os ataques habilmente. Felizmente, ele se acalma o garoto e diz gentilmente que eles estão procurando por Zayn e Cuff para um assunto importante. O garoto então se apresenta como Hugo e se oferece para levá-los ao circo. Após 30 minutos, eles chegam ao circo e Cuff fica extremamente feliz ao ver seus amigos. Por outro lado, Hugo está tão curioso quanto uma criança que quer jogar videogames no seu celular. Pergunta sobre a maldição de Bo-chan. Este último explica que qualquer coisa que ele toca morre instantaneamente e, para demonstrar, ele toca uma rosa que murcha em segundos. Então o mestre de cerimônias chega, e em vez de ficar assustado como uma pessoa normal, ele quase fica excitado. Ele pede a Bo-chan para se juntar ao circo, dizendo que sua habilidade poderia ser bastante divertida, mas o Duque recusa educadamente. O mestre de cerimônias então se afasta, e Cuff diz a todos que ele é o chefe deles. Mais tarde, o Duque observa Alice se alongando para uma apresentação, e ao vê-la puxar os membros, ele fica intensamente corado. Enquanto isso, Hugo e Cuff começam a mostrar o circo para eles, e explicam as atividades diárias. Bo-chan também começa a praticar malabarismo, e lentamente adquire a habilidade. Algum tempo depois, Hugo fala sobre a bondade do mestre de cerimônias, dizendo que ele dá abrigo e emprego àqueles que são diferentes e rejeitados pela sociedade. Muitos artistas do circo receberam uma segunda chance por causa dele e por isso são gratos. No entanto, como sempre, Bo-chan mal presta atenção e está pensando silenciosamente sobre sua maldição. Embora hesitante, ele continua com o treinamento no circo. Em outro lugar à noite, Zayn está sentado sozinho sobre uma passarela contemplando algo. Mais tarde, ele se vê em Duque praticando e se sente genuinamente feliz ao ver seu progresso. Naquela noite, Zayn bebeu demais e teve que ser carregado para o circo como carga. Em uma dimensão diferente, a chefe das bruxas, Daleth, está dentro de sua igreja. Ela está sozinha e segurando o corpo inconsciente de uma mulher em seus braços. É revelado que este corpo pertence a Sharon, sua melhor amiga que ainda está viva, mas sob um sono mágico profundo. Daleth diz que vai para o mundo humano e convida seu irritante ajudante Quito para ir junto, se estiver interessado. Quito observa Daleth de perto e comenta que Bo-chan e Zayn são os dois indivíduos que ajudaram a abrir o caminho para as bruxas no mundo humano. Daleth responde que planeja levar Zayn para o mundo das bruxas, pois acredita que ele pode se tornar um mago extraordinário. Quito concorda em ajudá-la a trazer Zayn e sai correndo do local de felicidade. Quando Quito se vai, Daleth abre sua máscara e as várias cicatrizes em seu rosto podem ser vistas claramente. Na manhã seguinte, Bo-chan faz truques de malabarismo e, pela primeira vez, consegue impressionar o público no circo. O mestre de cerimônias diz a ele que usar sua magia seria ainda mais impactante, mas isso deixa Bo-chan ansioso. Ele teme que seu poder possa prejudicar os outros, especialmente as pessoas que ama. Mais tarde, Bo-chan, Alice, Zayn e Cuff se sentam juntos para comer. Quando Cuff sai por um momento, Zayn diz aos outros que pode ter que partir em breve porque Daleth está atrás de seus poderes. O Duque avisa que se Zayn desaparecer, Cuff ficará com o coração partido. Perto dali, Cuff está observando a distância e percebe que algo está errado. Ela volta com comida e se junta a eles, tentando animar o ambiente. No entanto, Zayn é um cara típico de Rondai e começa a olhar fixamente para o atributo passivo de Cuff. Naquela noite, a apresentação do circo começa no meio do centro da cidade e, surpreendentemente, eles têm novamente casa cheia. Bo-chan se apresenta decentemente e o show continua conforme planejado. Mas então Daleth, Quito e Saito aparecem de repente e começam a causar estragos por toda parte. Eles capturam Zayn e tentam forçá-lo a ir com eles para o mundo das bruxas.
Dalaf o avisa que se ele recusar, eles podem ser forçados a machucar seu amigo. Inicialmente, Zain não tenta resistir muito enquanto Tato e Kito se juntam para amarrá-lo lentamente, mas ele eventualmente demonstra suas capacidades mágicas superiores ao se libertar do controle deles. Zain também revela que pode usar magia de ilusão. Dalaf está impressionada e comenta que ele é realmente um gênio. Curiosamente, ele não parece ter problema em ir com Dalaf. Em vez disso, ele pede a ela 2 dias para que possa se despedir de Cuff. Com essa garantia, Dalaf parte com Tato e Keto e voa de volta para o mundo das bruxas. Enquanto isso, Zain observa Cuff à distância e parece que ele já tomou sua decisão. Depois de um tempo, Bochan reflete sobre tudo o que aconteceu no circo. Logo, Alice se junta a ele, e é claro que ele está visivelmente feliz em vê-la em seu vestido formal, mas curto. No entanto, ele também parece um pouco abatido e diz a ela que outros também a verão naquele vestido, o que o deixa desconfortável. Enquanto isso, Uko informa Cuff que Zain na verdade quer falar sobre algo importante com ela. Acontece que, como um verdadeiro jogador, ele planeja ir embora e só quer se despedir. No entanto, quando os dois finalmente se encontram, ele agradece a ela por tudo que fez. Cuff fica furiosa ao perceber que ele provavelmente planeja deixá-la como um chiclete mascado. Quando ela começa a se afastar, Zain agarra sua mão e diz que a ama. Mas antes que ele pudesse mencionar que tem que ir agora, Cuff foge, sentindo-se envergonhada pela confissão repentina. Quando Cuff chega ao centro da cidade, o circo finalmente começa com uma grande plateia aproveitando o show. De repente, Kato chega lá e ataca a equipe do circo, provavelmente esperando forçar Zain a usar sua magia. Como há uma grande multidão, Zain e Cuff estão céticos em usar seus poderes, mas Bochan canaliza seu lado Terminator e consegue murchar a enorme planta que Kato estava manipulando para atacar a equipe do circo. Embora isso funcione, o ataque ainda continua, pois o outro lado tem mais poder de fogo. Dalat usa sua magia de ilusão para manipular Zain, fazendo-o ver uma Cuff mais jovem em perigo depois que ele esquece onde está. Enquanto isso, Kito ataca mais uma vez, e quando Cuff tenta revidar, ela acaba perdendo o equilíbrio e mal consegue se segurar em uma corda amarrada bem acima do chão. Zain a vê caindo momentos depois e percebe que tem que usar magia do tempo. Ao contrário do perdedor Homem-Aranha, Zain salva Cuff com sucesso após o que ela responde à sua confissão com um beijo. Eles amarram Keto e Tito, mas Zain está determinado a conseguir mais beijos de sua amada. Infelizmente para ele, Cuff acha seu comportamento irritante e infantil e acaba dando-lhe um tapa. Zain eventualmente desativa a magia do tempo, e os outros nem percebem o que acabou de acontecer. Pouco depois, a magia do tempo de Zain começa a se dissipar e as pessoas começam a voltar ao normal. Ele e Cuff fingem que tudo o que aconteceu fazia parte de uma encenação. Eles agradecem ao público, que é tão tolo que não tinha ideia de que poderia se machucar devido aos eventos recentes. Bochan obviamente sabe que Zain usou a magia do tempo para salvar a vida de Cuff, e pela aparência dele, presume erroneamente que houve uma briga, sem perceber que foi Cuff quem tinha esbofeteado seu amante. Enquanto o resto da equipe do circo está ocupada fazendo a limpeza, Cuff e Zain conversam com Keto e Tito, que estão amarrados neste momento. Interessantemente, Dalet aparece na frente de Alice e Bochan. Naturalmente, Bochan está bastante furioso com ela, já que ela forçou seu amigo a usar sua magia do tempo para seu próprio benefício pessoal. Mas Dalet choca a dupla ao apontar que os fins que ela está buscando eventualmente vão ajudá-los também. Embora inicialmente estejam desconfiados, Dalet os surpreende ainda mais ao revelar que a mãe de Alice, Shannon, não está morta, e agora ela planeja acordá-la de seu sono. Alice não parece acreditar em suas palavras, pois lhe disseram que sua mãe morreu em um acidente há muito tempo. Dalet aponta que ela é uma grande tola, e nunca lhe foi apresentado qualquer evidência para aceitar tal falsidade bizarra. Alice confessa que ficaria muito feliz se suas palavras fossem verdadeiras. Mas antes que pudessem discutir mais, Cuff vê Daleth e dá um soco em seu rosto com toda a força por tudo que ela fez naquele dia. Em vez de revidar, a bruxa foge. Mais tarde naquela noite, a equipe do circo faz um banquete com Alice e Bochan. Acontece que o mestre de cerimônias havia notado o que aconteceu mais cedo naquela noite, e revelou ao resto da equipe que Zain e Cuff são bruxos. Interessantemente, ele não deseja cortá-los do resto da equipe e até exagera chamando-os de sua família. Zaku então surpreende a todos ao revelar que é, na verdade, o marido de Amélia. Após a festa, Alice e Bochan partem para a mansão, enquanto Cuff diz a Zain para nunca mais pensar em deixá-la novamente. Depois de passar vários dias nos Circos Gêmeos, Bochan e Alice finalmente retornam à mansão do Duque. Eles são recebidos por Rob, que tenta abraçar Bochan, mas erra por vários metros devido à sua má visão. De volta à casa de Bochan, Walter está ocupado dando à sua mãe informações que ela nunca pediu. Ele diz a ela que completou seus estudos em educação geral, política, economia, linguística e essência musical, mas sua mãe mal se importa. No entanto, Walter é muito obtuso para perceber a indiferença que sua mãe tem por ele. Em vez disso, ele pensa que na primavera, seu irmão mais velho será destituído do título de herdeiro, e ele se tornará o homem da casa. Mas ele não está satisfeito apenas em obter esse título. Ele quer provar a todos que é digno dele. Como a primavera está quase chegando, ele quer elaborar um plano que faça Bochan parecer mal aos olhos da mãe deles. Enquanto ele trama e planeja como um vilão de um filme de segunda categoria, Walter encontra sua irmã, Viola. Ela tem carregado uma montanha de macarons e os devorado como se não houvesse amanhã. Ele diz a ela que ela ganhou muito peso desnecessário, mas Viola acha que ele simplesmente quer roubar seus macarons. Mas Walter diz para ela olhar para suas meias, que estão agarradas às suas pernas com todas as forças.
E ainda assim, Viola continua enchendo a boca com doces e diz que é perfeitamente normal para uma garota em crescimento como ela preencher sua figura. Quando sua irmã se recusa a largar a comida, Walter diz que ela pode acabar sendo nada mais do que a cuidadora de sua mãe no futuro. Ele também aponta que o crush de Viola, Rob, gosta de sua mulher em forma e não inchada como uma vaca. Essa provocação é suficiente para ela decidir que vai fazer dieta. Depois disso, Viola começa um regime de exercícios com a ajuda de Walter, mas ainda sonha em encher a boca. Além de levantar pesos, os irmãos também começam a correr. Walter faz o seu melhor para incentivar Viola, mas ela desaba no chão, pois atingiu seus limites. Ela espera que Rob consiga aceitar um pouco de peso no corpo dela. Em uma reviravolta surpreendente, Walter então mostra seu lado gentil e diz à irmã que ela pode alcançar o que quiser. Isso lembra Viola de sua infância, quando Walter sempre a apoiava. Motivada por suas palavras, Viola se levanta e começa a correr novamente. Enquanto isso, na mansão do Duque, Alice e Beauchamp estão visitando o quarto do mordomo pela primeira vez em anos. Beauchamp aponta que o quarto está cheio de todos os tipos de presentes que Rob se recusa a jogar fora. Entre esses presentes, há uma misteriosa caixa de madeira colocada acima de um armário. Quando Alice tenta olhar mais de perto a caixa, Rob a distrai com um presente. O mordomo entrega a ela um caderno que contém desenhos que Beauchamp fez quando era criança. Momentos depois, Beauchamp entrega a Rob uma sacola de papel que contém vários presentes dos membros do Circo Gêmeos. Isso inclui coisas desnecessárias como ingressos para o circo, uma pedra em forma de gato de Cuff e um telescópio. Além disso, Alice e Beauchamp também trouxeram presentes personalizados para o mordomo. Rob estava se sentindo solitário mais cedo naquele dia, mas agora, vendo todos os presentes e o carinho que as pessoas estão lhe dando, ele percebe que não está tão sozinho quanto pensa. Mais tarde naquela noite, Alice olha para o caderno que Rob lhe deu antes. Ele contém um esboço dela e de Beauchamp quando crianças, e isso a faz bater os pés como um coelho no cio. Na tarde seguinte, Zane, Cuff e Hugo estão aproveitando o dia no zoológico local. Zane está chateado por não poder passar tempo com sua namorada, graças ao incômodo terceiro elemento. Ele também recebeu a tarefa do mestre de cerimônias de encontrar inspiração para o próximo número do circo. Além disso, Zane também está ciente de que Daleth deve estar por aí planejando seu próximo movimento. Ele não tem ideia do porquê ela queria tanto que ele usasse sua magia do tempo, mas ele supõe que tem algo a ver com acordar a mãe de Alice. Seu fluxo de pensamentos é interrompido por Cuff e Hugo, que o levam para ver os animais. Os três se divertem bastante em geral, mas Hugo continua lembrando Zane para não ter olhos sujos para a namorada deles. Zane diz ao menino que Cuff é sua namorada e o repreende para ir brincar com seu grupo de batedores de carteira. No entanto, Hugo revela que muitos deles são até hostis com ele. Ao anoitecer, todos voltam para suas casas e o novo casal tem um tempinho para si. Mas, graças a Zane não entender limites pessoais, ele leva um tapa de Cuff. Perto do mercado, Walter também visita uma casa de aparência suspeita. De volta ao mundo das bruxas, Daleth está tendo uma crise existencial e amaldiçoa sua irmã por ter dado as cicatrizes em seu rosto. Naquela noite, enquanto Cuff e Zane estão a caminho da mansão do Duque, eles são pegos por uma grande nevasca. Isso os obriga a se abrigar em uma caverna próxima, onde Zane tenta ser escorregadio com sua namorada. Cuff, por outro lado, usa sua magia de fogo para aquecer a caverna. Ambos sentem uma leve tensão porque é a primeira vez que estão sozinhos desde que se tornaram oficialmente namorados. Para passar o tempo, Cuff faz aparições de vários tipos de animais através de sua magia de fogo, enquanto Zane adivinha seus nomes. No meio do jogo, Cuff também revela que sabia que Zane estava pensando em Daleth quando estavam no zoológico. Zane admite que estava, mas diz que não se arrepende de ter usado a magia do tempo. Ele também diz a ela que pretende usar sua magia mais uma vez e voltar ao passado para impedir que Beauchamp receba a maldição em primeiro lugar. Zane não tem certeza se isso funcionará, porque por mais poderosa que seja sua magia, ele não pode mudar o destino. Cuff aponta que pode não estar no destino de Beauchamp ter sido amaldiçoado. No entanto, ambos gostam muito do Duque e querem fazer tudo ao seu alcance para lhe dar uma vida normal. Enquanto a nevasca continua, os dois acabam passando a noite inteira na caverna. Na manhã seguinte, o tempo melhora e eles se dirigem à mansão do Duque. Uma tarde, Alice e Beauchamp estão lendo um livro, mas como estudantes da geração Z viciados em vídeos de 30 segundos, ambos rapidamente adormecem. Beauchamp é então misteriosamente transportado para dentro do mundo do livro. Confuso, ele se pergunta em voz alta que lugar estranho é esse. Ele também se vê vestido como um lobo, com patas, um rabo e orelhas peludas, enquanto Alice aparece em um vestido preto sedutor que curiosamente tem um capuz. De repente, Beauchamp percebe que eles entraram no mundo de Chapeuzinho Vermelho. Eles são então acompanhados por uma pequena garota em um vestido clássico com capuz vermelho que se apresenta como Chapeuzinho Vermelho. Apesar de ser adulto, Beauchamp está visivelmente animado e pede um autógrafo a ela. No entanto, a menina explica que há um lobo travesso na casa à frente e que ela quer que ele o derrote para ela. Ela até faz um acordo e diz que se ele conseguir, ela realizará qualquer desejo dele. Beauchamp pergunta se ela poderia quebrar sua maldição, ao que ela responde com confiança que pode sim. Antes de prosseguirem, Beauchamp pergunta por que ele está vestido como um lobo. Chapeuzinho Vermelho explica que ele foi vestido assim para que o lobo verdadeiro o confunda com um amigo e baixe a guarda. Pouco tempo depois, Beauchamp e Alice chegam à casa da avó da Chapeuzinho Vermelho. Eles entram e veem o lobo dormindo na cama, assim como na história original. Beauchamp está preocupado sobre como vão derrotar o lobo, já que não tem armas.
Alice, por outro lado, está mais focada em flertar com Bochan. Ela continua falando com o lobo, fingindo que é a avó da Chapeuzinho Vermelho, enquanto flerta agressivamente com Bochan. O lobo eventualmente se cansa da demonstração pública de afeto deles e salta da cama, prometendo comer os dois. Assim que está prestes a atacar, fixa os olhos no peito de Alice, e a visão lembra-lhe a sua própria mãe. O lobo imediatamente se transforma em um pequeno filhote e se aconchega nos travesseiros naturais de Alice. Alguns momentos depois, Bochan entrega o filhote para a Chapeuzinho Vermelho, e ela diz feliz que o criará como seu próprio animal de estimação. Bochan então a lembra sobre a promessa de remover sua maldição. No entanto, a menina admite que estava mentindo apenas para obter a ajuda deles. Antes que Bochan possa responder, ele de repente acorda do sonho. Naquela noite, na mansão da família Bokun, Walter relembra sua infância. Sua mãe sempre o lembrava de que, se algo acontecesse com seu irmão mais velho, Bokun, ele teria que se tornar o herdeiro da família. Mesmo quando criança, Walter sempre soube que sua mãe e irmã preferiam Bokun a ele. Elas queriam que Bokun se tornasse o herdeiro. E até agora, a mãe deles frequentemente fica à janela, esperando Bokun voltar para casa após quebrar sua maldição. Enquanto isso, Walter, que agora está vestindo uma túnica estranha, entra em seu quarto e fala consigo mesmo. Ele se lembra do que um comerciante suspeito na cidade lhe havia dito. Se ele vestir este manto mágico e tocar em um espelho na noite de uma lua de sangue, ele pode participar do sábado onde as bruxas se reúnem. Olhando para o espelho em seu quarto como um verdadeiro narcisista, Walter diz a si mesmo que deve descobrir a verdade sobre a maldição. Ele deve fazer isso antes que Bochan o faça e fazer todos perceberem que ele é melhor que seu irmão. Ele então repete obsessivamente que é melhor que Bochan. Desconhecido para ele, sua mãe está silenciosamente observando da porta. Walter então coloca a palma da mão no espelho e é transportado para o mundo das bruxas. Enquanto isso, na mansão do Duque, ele se informa a Bochan que também quer participar do sábado, para ver se o que Deleth disse era verdade. No circo, alguns dias antes, Deleth lhes disse que planejava acordar a mãe de Alice, Sharon, de seu sono mágico. Como não tinham terminado a conversa, Alice agora quer encontrar Daleth pessoalmente. Então, ela tira uma pedra mágica que Cuff lhe havia dado de um lugar bastante inapropriado. Usando a magia residual na pedra, ela e Bochan viajam através de um espelho para o reino das bruxas. Do outro lado, Walter chega ao mundo das bruxas e se esconde atrás de uma árvore. Para sua surpresa, a reunião é muito maior do que ele havia imaginado. Perto dali, os dois vilões, Kido e Sado, informam a congregação que sua líder Daleth não comparecerá à reunião. Walter ouve isso e decide que deve encontrar essa líder das bruxas a qualquer custo. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Bochan e Alice também chegam através de um portal mágico. As bruxas reunidas notam Bochan e começam a persegui-lo, deixando Alice sozinha com Walter. Assim que a multidão se afasta, Alice e Walter começam a se afastar do local. Durante a conversa, Alice observa casualmente que a personalidade de Walter é bastante semelhante à de Bochan. Walter claramente não gosta de ser comparado ao irmão e acaba tendo um sangramento nasal de frustração. Eventualmente, eles chegam à igreja onde Daleth vive. Antes que possam entrar, um anão de aparência estranha rouba o colar de Alice e foge. Walter consegue fazer o anão tropeçar e exige o colar de volta. No entanto, o anão, tendo ouvido a conversa anterior deles, zomba de Walter, chamando-o repetidamente de segundo filho. Irritados, Walter e Alice perseguem o anão até uma casa bizarra. O anão continua provocando Walter e escapando de seu alcance, transformando a perseguição em um jogo de esconde-esconde. As provocações contínuas frustram Walter e até o impedem de se concentrar. Mas então, pela primeira vez na vida, ele percebe que o anão está deliberadamente usando sua raiva contra ele. Acalmando-se, Walter logo descobre que, na verdade, há dois anões que são idênticos. Felizmente, o mais jovem não zomba de Walter por ser o segundo filho. Walter usa isso a seu favor e semeia discórdia entre os gêmeos. Eventualmente, o anão mais jovem rouba o colar de seu irmão mais velho e o devolve a Alice. Com o colar recuperado, Alice e Walter finalmente chegam à igreja de Daleth. Walter, sendo um esquisito, decide subir e entrar sorrateiramente pelo telhado para espionar Daleth sem ser notado. Lá dentro, Daleth está um desastre emocional e à beira das lágrimas. Ela ainda não se recuperou do incidente no circo quando seu rosto foi acidentalmente revelado. Ela começa a soluçar e lamentar como sua irmã mais velha, cruel e sádica, Sod, desfigurou seu rosto. Walter, que estava escutando como uma típica sogra, de repente exclama que entende por que Daleth está chorando. Chocada com a presença do humano, Daleth se prepara para espantá-lo como um inseto. Mas Walter conta a ela sua própria história, como ele sempre viveu à sombra do irmão, como nunca foi bom o suficiente aos olhos da família. Ele a encoraja, dizendo que ela não precisa esconder as cicatrizes deixadas pela irmã. Comovida por suas palavras, Daleth revela seu rosto abertamente pela primeira vez e Walter diz a ela que ela é bonita. Nesse momento, as outras bruxas chegam com seus prisioneiros, Bochan e Alice, que estão acorrentados. No entanto, ao verem Daleth sem sua máscara, as bruxas entram em pânico e fogem, acreditando que invadiram algo privado. Mesmo assim, Walter se mostra sensível e encoraja Daleth a aceitar quem ela é, dizendo que nada mudará se ela continuar se escondendo do mundo. Inspirada por suas palavras, Daleth finalmente sai e mostra seu verdadeiro rosto para as outras bruxas, incluindo suas cicatrizes. Ela promete parar de se afundar na tristeza e, em vez disso, tentar construir uma vida normal e relacionamentos com os outros. Enquanto isso, Viola leva a si mesma e sua energia exaustiva e exagerada para o Circo Gêmeos. Zane a recebe e a leva para a masmorra onde Cuff está cuidando do novo leão do circo. Para o total horror de Viola, o leão parece estar comendo Cuff.
mas felizmente Cuff se levanta completamente ilesa e diz que o leão estava apenas brincando com ela, porque a vê como sua mãe. Zen então acrescenta que as duas garotas deveriam ir se divertir na cidade até o show começar. Em seguida, as duas vão para a cidade e, como de costume, se distraem imediatamente com muitas coisas fofas e comida. Ambas aproveitam o dia, especialmente Viola, que mal tem saído de casa ultimamente. Cuff pergunta o que ela tem feito ultimamente e Viola responde que tem estudado todos os dias. Em sua empolgação, Viola também deixa escapar que está feliz por ter a chance de sair com uma amiga. Ela imediatamente tenta agir como uma garota misteriosa e sombria, fingindo que não chamou Cuff de amiga, mas esta, de forma brincalhona, diz para ela não voltar atrás no que acabou de dizer. Logo depois, as duas garotas vão a uma loja de roupas onde Viola planeja dar a Cuff uma transformação completa de moda. Cuff experimenta o vestido que Viola escolhe para ela e sai parecendo realmente linda. Ela agradece a Viola por escolher o vestido e diz que ela deveria tentar se tornar uma estilista. Elas também percebem que o horário do ato de abertura do circo está quase chegando. Então Cuff promete que vai mandar um beijo para Viola durante sua apresentação e as duas voltam para Gemini. Como de costume, Cuff faz um grande espetáculo para uma casa cheia e deixa todos, incluindo Viola, maravilhados. Ela também cumpre sua promessa e manda um beijo para Viola, fazendo com que esta fique vermelha como um adolescente folheando uma revista pela primeira vez. De volta ao mundo das bruxas, Walter liberta seu irmão mais velho e Alice das correntes. Alice então pede a Daleth que revele todas as informações sobre sua mãe. A chefe das bruxas concorda em fazê-lo e abre um portal para contar a história de uma forma mais visual. Enquanto estão caminhando pelo portal, Walter e Bochan começam a discutir novamente por uma coisa trivial. No entanto, é mais do que notável que a bruxa toma ao lado de Walter porque está secretamente apaixonada por ele. Pouco depois, eles chegam a uma sala no interior do portal que contém um caixão no meio. Daleth abre o caixão e, para surpresa de todos os presentes, ele contém o corpo de Sharon. Isso obviamente afeta profundamente Alice, mas Daleth rapidamente aponta que sua mãe não está realmente morta, mas sim em um sono profundo e longo. Daleth diz a todos que sua suposta morte em um acidente foi uma mentira contada por Rob. Alice toca sua mãe e percebe que ela realmente não está morta, porque sua pele ainda está quente. Daleth então acrescenta que foi sua irmã Sadie quem lançou uma maldição em Sharon no mesmo dia em que lançou uma maldição em Bochan. Como sua irmã era um gênio mágico, ambas as maldições são realmente difíceis de quebrar. É por isso que Daleth quer acordar Sharon, para que ela finalmente saiba como sua irmã realmente morreu. Como a confusão agora acabou, os visitantes se preparam para voltar ao mundo real. Mas antes de partirem, Daleth diz a Alice que responderá a mais uma pergunta se tiverem mais alguma curiosidade. Bochan intervém como uma criança gananciosa e pede para saber mais sobre sua maldição. No entanto, como Daleth está apaixonada por Walter, ela lhe dá a oportunidade de fazer qualquer pergunta que ele quiser. Felizmente, Walter também pergunta sobre a série de eventos que aconteceram em sua casa durante o tempo em que seu irmão foi amaldiçoado. Em seguida, Daleth leva os visitantes para dentro de sua memória do dia em que Bochan foi amaldiçoado. Eles então logo chegam ao gramado da casa de Bochan como aparições. Lá, eles veem versões jovens dos irmãos brincando pelo terreno. Também nas proximidades está Sharon que está pendurando a roupa para secar. Então, eles notam a versão mais jovem de Daleth que está usando uma máscara e se encolhendo atrás de sua irmã, Sadie. A visão de ver sua irmã mais velha intimidadora é tão assustadora que Daleth começa a sentir náuseas físicas. Ela promete continuar transmitindo informações sobre a maldição de Bochan, mas proíbe os humanos de virem ao Sabbath. Segundos depois, Alice e Bochan acordam em sua mansão, bem em frente ao espelho que usaram para ir ao mundo das bruxas. Ambos estão muito satisfeitos com o que testemunharam naquela noite, e também adicionam mais uma missão à sua lista: encontrar uma maneira de acordar Sharon além de quebrar a maldição de Bochan. Além disso, Bochan também percebe que quer fazer amizade com muitas bruxas e humanos em vez de ter medo deles. Da mesma forma, Walter também voltou em segurança para casa, mas em vez de ser grato pelo que experimentou, ele já começou a planejar como derrubar seu irmão mais velho. Mais tarde naquela tarde, Bochan descobre mais um presente estranho de Zane, uma lâmpada mágica. Ele acha que a lâmpada é mais um adereço ornamental do que uma lâmpada mágica de verdade. Mas quando ele a esfrega, um gênio que tomou a forma de uma Alice vestida sedutoramente aparece de dentro. O gênio concede a Bochan 3 desejos, e este imediatamente diz que quer que sua maldição seja quebrada. Então o gênio entoa um mantra estranho e depois diz casualmente que sua maldição foi quebrada. No entanto, Bochan não pode ter certeza, então, como seu segundo desejo, ele pede uma maneira de confirmar que sua maldição foi quebrada. O gênio então conjura uma rosa e a entrega a Bochan. Para sua surpresa, a flor não morre mesmo quando ele a toca, o que confirma que sua maldição foi quebrada. Infelizmente, o gênio informa que não conseguiu erradicar completamente a maldição e teve que transferi-la para outra pessoa. Isso desanima Bochan porque ele não quer ser feliz às custas de outra pessoa. Então, para seu terceiro desejo, ele deseja que as coisas voltem a ser como eram antes. Naquela noite, Alice precisa ir a outro lugar por algumas horas, então Bochan vai até a porta da frente para acompanhá-la. Os dois se despedem por enquanto e seguem seus próprios caminhos. No entanto, Alice continua se lembrando de como Bochan escolheu altruisticamente ser amaldiçoado em vez de causar qualquer tipo de desconforto a outra pessoa. Isso nos deixa tão emocionados que ele corre até a janela do escritório de Bochan e bate nela para chamar sua atenção. Bochan olha para ela do outro lado da janela e sua mandíbula cai no chão quando ela pede para ele beijá-la. A dupla então compartilha seu primeiro beijo de cada lado da janela. Alguns dias depois, Walter está lendo em seu escritório enquanto uma forte chuva cai lá fora. Ao se levantar para fechar as cortinas, ele de repente nota Daleth parada sozinha no portão da mansão, como o fantasma de um filme de Hollywood de segunda categoria. Agindo como um cavalheiro, Walter sai na chuva e atrás para dentro da mansão. Enquanto caminham pelos corredores, Daleth começa a relembrar o passado. Ela recorda como ela e sua irmã costumavam visitar esta mansão com bastante frequência. Ela menciona que via Gerbera, a mãe de Walter, frequentemente durante essas visitas. Daleth explica que Gerbera era extremamente próxima de Sharon, e desde a morte de Sharon, Gerbera não tem sido a mesma.
Walter e Daleth sentam-se para continuar a conversa com uma xícara de chá. No entanto, quando Walter vai à cozinha buscar mais chá, Daleth desaparece misteriosamente da mansão como a garota bonita faz depois de ver sua altura na vida real. Enquanto isso, Alice está tendo uma conversa particular com Robb, o mordomo caolho. Ela pergunta se ele sabe sobre as duas mulheres de hábitos brancos que costumavam visitar a mansão. Robb fica momentaneamente surpreso, mas Alice continua e diz que sabe que Robb mentiu sobre as circunstâncias em torno da morte de sua mãe. No entanto, Alice acrescenta que agora sabe que Robb estava apenas a protegê-la. Ela diz que saber o verdadeiro destino da sua mãe teria sido demais para a sua versão mais jovem suportar, então Robb dissera que Sharon morreu em um acidente. Ela também lembra que quando perguntou pela primeira vez sobre as duas mulheres, Robb fingiu não saber de nada. Ao ouvir isso, Robb suspira, acende um cigarro e finalmente admite que o que ela diz é verdade. Alice continua a incomodá-lo como um inseto e pede que ele despeje tudo o que sabe sobre as duas mulheres. Robb começa dizendo que viu as duas mulheres pela primeira vez há muitos anos, quando todos moravam juntos na mesma mansão. Ele explica que o mestre era um homem muito religioso, então Robb nunca pensou que ele estava fazendo coisas desagradáveis com elas pelas costas de todos. Quando Alice pergunta que tipo de relacionamento Sharon teve com o avô de Bochan, Robb garante a ela que não havia nada suspeito entre eles. Ele explica que eles simplesmente se importavam profundamente um com o outro e talvez gostassem de encenação. Às vezes eles agiam como mestre e servo, em outras ocasiões como professor e aluno, ou até mesmo como pai e filho, mas sempre foram os mais queridos amigos. Robb admite que lhe trazia grande felicidade vê-los juntos. Ver sentimentos semelhantes florescerem entre Alice e Bochan também lhe traz alegria. Ele acrescenta que quase parece obra do destino. Alice, Cora e Robb momentaneamente perde o fio da conversa. Ela o lembra de que estavam discutindo sobre as duas mulheres de branco. Robb então continua e diz que, após a morte do mestre, as visitas regulares das duas mulheres de repente pararam. A última vez que as viu, elas estavam levando Sharon embora. Naquela época, Bochan tinha acabado de ser amaldiçoado e tudo na casa estava desmoronando. Robb admite que com tantas coisas acontecendo, ele não conseguiu se concentrar nas duas mulheres, então não sabe muito mais. Alice agradece a ele pela honestidade e diz que planeja compartilhar a informação com Bochan. Em outro lugar no Circo Gemini, Zayn está ocupado explorando sua estética de garoto triste quando Daleth aparece de repente. Ela o provoca perguntando se o circo está fechado hoje. Zayn começa a explicar que a próxima apresentação está marcada para mais tarde, mas então ele reconhece Daleth e fica surpreso ao vê-la sem máscara. Ele pergunta se todo o segredo em torno de não mostrar o rosto dela acabou agora, e Daleth responde que sim, acrescentando que esta é sua nova versão. Ao ouvir isso, Zayn imediatamente começa a flertar com ela, mas logo percebe que não é tão divertido sem Cuff por perto para impedi-lo. Ele então pergunta o que ela quer dele. Daleth diz que tomou uma decisão, ela quer que todos sejam amigos agora. Ela explica que ajudá-los pode também ajudá-la a longo prazo. Zayn, obviamente cético, pergunta se ela realmente espera que ele acredite nisso. Daleth diz que acha que ele deveria e conta que já fez as pazes com Bochan. Ela o encoraja a confirmar se tiver dúvidas. Zayn diz que não há necessidade e admite que ela pode ser um pouco má e excessivamente secreta, mas não é mentirosa. Ele então pergunta o que ela quer que ele faça. Daleth responde que começará dando-lhe uma dica. Ela diz para ele investigar a irmã dela, Sad. Zayn pergunta o que ele poderia possivelmente aprender sobre Sad que Daleth já não saiba, e onde ele deveria começar. Daleth aponta para o peito, lembrando-o de algo escondido ali. Em seguida, Zayn tira um pedaço de papel do bolso do peito. Daleth pede a ele para mandar lembranças a Cuff antes de se afastar. Uma vez que ela se vai, Zayn usa sua magia para transformar o papel em um diário completo. Naquela noite, na mansão do Duque, Bochan e Cuff preparam um pequeno bolo para Alice. Cuff diz que tem certeza de que Alice vai adorar, mas um Bochan molhado e hesitante pergunta se ela tem certeza. Depois agradece por estar lá. Cuff responde alegremente que não perderia isso por nada, brincando que é o segundo aniversário de Alice. Bochan começa a corrigi-la dizendo que não é o segundo aniversário dela, mas então para, percebendo que Cuff está apenas interessada em comemorar. Como esperado, Cuff começa a dançar e a se divertir sem saber do que se trata a celebração. À meia-noite, Bochan e Cuff apagam todas as luzes. Bochan explica que pediu para Alice encontrá-lo na sala a essa hora. Ele acrescenta que ela não sabe da surpresa, então espera que ela fique feliz. Alice logo chega e quando vê o bolo, fica completamente surpresa e encantada, pois Bochan fez um bolo só para ela. Como de costume, os dois começam a flertar até que Cuff interrompe para dar um presente a Alice. Acontece que Cuff e Viola escolheram um vestido lindo para a ocasião. Quando Alice apaga as velas, a eletricidade de repente se apaga. Bochan entra em pânico e diz às duas garotas para ficarem paradas até que seus olhos se ajustem, avisando-as para não o tocarem. As garotas concordam com o aviso dele, mas Alice maliciosamente aproveita a escuridão e começa a se despir. Coincidentemente, as luzes voltam assim que ela termina de vestir o vestido com o tema de pássaro da Cuff. Ela fica deslumbrante nele, e logo os três começam a dançar e celebrar juntos. Após o fim da festa, Bochan nota um grande buraco no telhado da cabana de Alice. Ele diz que as tábuas devem ter apodrecido, mas fica aliviado que a chuva parou. Ele aproveita ao máximo isso, decidindo que Alice deve dormir na mansão por uma noite. De repente, Quito chega e pergunta se eles viram Daleth. Os humanos ficam surpresos ao ver a bruxa de biquíni, mas Quito explica que Daleth pediu para ela visitar Bochan e estender uma mão de amizade. Quito então se oferece para reparar a cabana de Alice, usando sua magia de manipulação de plantas. Os humanos agradecem a ela pela gentileza e retornam à mansão para a noite. No entanto, Bochan não consegue dormir devido à tensão em suas calças, então ele volta para a cabana algumas horas depois para verificar o progresso e traz chá para Quito.
Eles conversam e Kito explica que Dalete nunca teve a intenção de se tornar a líder do Sabbath das bruxas e que foi algo em que ela foi empurrada. Apesar da história de hostilidade entre humanos e bruxas, Dalete agora quer buscar paz e amizade. Ao amanhecer, Kito não só repara o telhado, mas também substitui todos os móveis da cabana de Alice. Bochan e Alice estão gratos e prometem convidá-la para todas as festas a partir de agora. No dia seguinte, na cidade, Zayn, Cuff e Hugo estão andando pelo mercado quando encontram os antigos amigos batedores de carteira de Hugo. O grupo provoca Hugo por ser um palhaço ao se juntar ao circo e zomba dele com palavras cruéis. Hugo, incapaz de suportar os insultos, avança sobre eles. Cuff também quer intervir, mas Zayn a impede, dizendo que Hugo deve lutar suas próprias batalhas. Eventualmente, Hugo alcança o grupo, mas, a essa altura, eles já foram derrotados por dois estranhos, um jovem garoto e sua companheira adulta mais alta. Os estranhos pedem a Hugo para não denunciá-los à polícia e depois se afastam silenciosamente. Uma tarde, Bochan está examinando um romance quando de repente se depara com uma ilustração de uma mulher de peito nu. Ele fica perturbado com isso e com medo de que alguém o pegue olhando para a imagem. Mas, assim que ele espreita os refrigeradores de leite da mulher, Alice surpreendentemente chega pela janela. Bochan rapidamente esconde a foto da mulher e deixa Alice entrar. Não é surpresa que ela já saiba o quão esquisito ele é, mas não parece se importar. Mais importante, Alice trouxe uma vassoura voadora com ela. Bochan não acredita que a vassoura que ela está carregando possa realmente voar, mas ela revela que foi um presente de Kito. Os dois então sentam na vassoura e começam a flutuar pela mansão. No entanto, mesmo enquanto se diverte, Bochan não consegue deixar de pensar em Sad, a bruxa que lançou a maldição da morte sobre ele. Ele canaliza seu Gandhi interior, pois não guarda ressentimento ou ódio por Sad em seu coração. Na verdade, ele adoraria conversar com Sad para que ela pudesse ter levantado a maldição por conta própria. Mais tarde naquele dia, Cuff e Zayn chegam à mansão do Duque com suas bagagens. Bochan fica surpreso, pois ele geralmente só vem para ficar por algumas horas. No entanto, Zayn explica que alguns esquisitos, uma criança pequena de aparência estranha e uma mulher idosa, vieram procurá-lo no circo Gemini. Zayn tem certeza de que eles estão atrás de sua magia do tempo, e por isso ele e Cuff decidiram se esconder por um tempo. Bochan diz a eles para se sentirem em casa e ficarem o tempo que quiserem. Então Alice e Cuff descem enquanto os meninos ficam para trás. Bochan quer conversar com Zayn sobre o que aconteceu no mundo das bruxas durante o sabá. Por outro lado, Alice dá a Cuff um vestido de empregada por enquanto. Esta última está super ansiosa para ajudar em casa e, em sua empolgação, acaba causando uma pequena explosão devido à sua magia de fogo. Sem que eles saibam, os dois estranhos esquisitos ouvem o estrondo e percebem que tanto Zayn quanto Cuff estão na mansão. Enquanto isso, Zayn entrega um diário a Bochan. Este último fica encantado ao saber que contém informações sobre os convidados que costumavam vir à mansão de sua família durante sua infância. Bochan espera que, com essas informações, eles possam encontrar algumas pistas sobre o mistério de Sad. Nesse momento, o estranho garoto que estava procurando por Zayn no circo invade a sala e casualmente se pendura de cabeça para baixo no teto. O garoto rapidamente reconhece Bochan e se refere a ele como a encarnação da morte. Ninguém tem ideia de que esse pequeno garoto se chama Neko e é, na verdade, um mago adulto preso no corpo de uma criança. Por outro lado, sua parceira, a velha e feia maga chamada Ichi, também está confrontando Alice e Cuff no andar de baixo. Sem perder tempo, Neko rapidamente se estende para baixo e toca Bochan sem hesitação. Para a surpresa de todos, Neko não morre, mas tanto ele quanto Bochan são eletrocutados devido ao poder da maldição. Lá embaixo, Ichi se aproxima de Cuff, que está ficando cada vez mais tenso com a aparição repentina do estranho. A velha então deixa Cuff imóvel ao soprar a fumaça do seu cigarro bem no rosto de Cuff, como um homem de meia-idade mal educado. Enquanto isso, Zayn consegue sentir uma magia imensa vindo de Nico e de repente percebe que esse garotinho é na verdade um mago. Nico, no entanto, não gosta de ser chamado de garotinho e fica ofendido. Ele começa a tirar a sala inteira como um fidget spinner com sua magia. Uma vez que ele puniu todos suficientemente, Nico para a sala de girar. Ele então se apresenta e confirma que é um mago, o que significa que é um humano nascido com magia. O menino então diz que quer a ajuda de Zayn, mas este se recusa a confiar nele. Felizmente, Bochan mantém a calma e diz que eles deveriam conversar com Nico. Pouco depois, os três meninos se sentam para conversar, e Nico revela que Sad colocou uma maldição de imortalidade nele. É por isso que ele tentou tocar Bochan, e apesar disso, conseguiu sobreviver. Nico então revela uma bomba, e diz que foi ele quem matou a poderosa bruxa, Sad. Acontece que os feiticeiros costumavam viver pacificamente entre sua própria comunidade, mas um dia, Sad apareceu e anunciou que os humanos eram muito imundos e desqualificados para usar magia. Ela então transformou Nico em uma criança, e colocou a maldição da imortalidade nele. Os feiticeiros decidiram que algo precisava ser feito, e se prepararam em segredo. Então, uma noite, um grupo de vários feiticeiros atacou Sad, mas essa se revelou mais poderosa do que todos os feiticeiros juntos. Em um golpe de ironia, Sad foi eliminada por Nico, que sobreviveu apenas por causa da maldição de imortalidade que foi colocada nele. O preço por remover a bruxa foi alto, pois vários feiticeiros tiveram que sacrificar suas vidas. Agora Nico procurou as bruxas porque ele quer a magia do tempo de Zayn. O menino quer usar essa magia para voltar ao tempo antes de ser amaldiçoado e eliminar Sad antes que ela possa causar qualquer dano. Na verdade, Nico disse que até reuniu um grupo de feiticeiros para essa tarefa difícil. No entanto, Zayn se recusa a participar deste plano egoísta e, francamente, infantil, e diz que não tem interesse em remover qualquer outra maldição além da de Bochan. Mas Nico fez sua lição de casa e diz que sabe que Zayn tem muito talento, mas na verdade não tem o controle para usar suas habilidades mágicas em todo o seu potencial.
Nico oferece a Zayn e Bochan a chance de irem para a escola de magia para que possam aprender a controlar a magia. Ele tenta convencer Zayn dizendo que a escola é mista e haverá muitas mulheres bonitas lá. No andar de baixo, It também lutou com Cuff várias vezes, e, a cada vez, ela conseguiu vencer a bruxa. Isso faz Cuff se sentir incrivelmente humilhada, pois acha que não é forte o suficiente para proteger Alice. Mas It também oferece a Cuff a oportunidade de ir para a escola de magia e aprimorar suas habilidades mágicas. Uma vez que tudo está feito, os dois feiticeiros então deixam a mansão do Duque em uma carruagem voadora. Mas antes que possam partir, Bochan pula na roda porque quer conversar algo com Nico. Enquanto se pendura precariamente na carruagem como minhas nozes se penduram nos meus shorts, Bochan diz a Nico que eles devem encontrar uma maneira diferente de levantar suas maldições. É claro que Bochan não quer prejudicar emocionalmente Sad, mesmo que ela tenha lhe causado uma vida de problemas. No entanto, Nico ignora essa conversa e entrega uma bolsa contendo itens necessários para a escola de raciocínio a Bochan. Ele então envolve Bochan em uma toalha de mesa mágica e o joga em direção ao chão. Na manhã seguinte, Cuff e Zayn decidem voltar para o circo agora que os feiticeiros se foram. Mas, surpreendentemente, ambos decidiram ir para a escola de magia. Alguns dias se passam e Bochan tem uma conversa com Alice sobre a escola de magia. Bochan diz que também planeja frequentar a escola porque quando era hora de realmente estudar, ele estava ocupado reprovando. Ele também concorda com o plano de Nico de usar magia do tempo para voltar ao passado e parar a bruxa. No entanto, ele é veementemente contra machucá-la. Ao ouvir isso, Alice também se voluntaria para ir à escola junto com seu Duque. Enquanto isso, a dupla também encontra uma entrada no diário de Shairin que fala sobre as mulheres que costumavam visitar a mansão vestindo hábitos brancos. De acordo com a entrada, Shairin parece ser muito amiga delas. Embora esteja claro que ela não sabia que Sad era uma bruxa, Shairin também escreveu sobre como Sad parecia saber o que estava em sua mente, antes mesmo de ela dizer em voz alta. Isso desperta uma lembrança na mente de Bochan, que tem um QI de um dígito, e ele chega à conclusão de que Sad também tinha a magia de ler mentes, o que a tornaria uma inimiga extremamente formidável. Por outro lado, Dalith visita a mansão Bokun para espionar sua paixão. No entanto, Viola a pega olhando para seu irmão e a convida para entrar na mansão. Alguns minutos depois, Viola não apenas convenceu Dalith a entrar, mas também conseguiu colocá-la na penteadeira. A jovem dá a Dalith um corte de cabelo rápido, e então pergunta se ela se incomoda com as cicatrizes no rosto. Dalith claramente é sensível sobre esse assunto, e até mesmo uma menor menção a isso desperta uma lembrança de sua irmã sádica. Viola, no entanto, a abraça e diz que tudo ficará bem. Então, a jovem dá à bruxa uma maquiagem oficial, que esconde completamente suas cicatrizes. Em seguida, as garotas saem para o corredor onde encontram Walter. Dalith fica nervosa ao ver seu crush, mas Walter é tão bobo que mal percebe que Dalith cobriu suas cicatrizes por ele. Naquela tarde, Viola visita a mansão do Duque e se senta para tomar chá. Bochan se pergunta se deveria pedir a Viola para ir com ele à escola de magia, mas ele continua incerto se deve fazer isso. Mas antes mesmo que você possa dizer algo, Viola já percebeu que há algo estranho acontecendo. Ela então olha ao redor da sala como um viciado procurando por pó branco e rapidamente encontra uma mochila estranha em um dos armários. A mochila contém um uniforme escolar e Bochan mente para ela dizendo que às vezes gosta de usar uniformes de colegial. No entanto, bem nesse momento, Cuff chega pela janela. Ela imediatamente pergunta o que deve levar para a escola de magia sem perceber que Viola também está presente. Bochan agora é forçado a contar a verdade para sua irmã e Viola se convida para a viagem. No dia seguinte, todo o grupo viaja para a escola de magia de trem. Na verdade, até Walter se juntou a eles nessa jornada para a surpresa de seu irmão mais velho. Mas Viola revela que a mãe dele só permitiu que ela fosse nessa excursão sob uma condição. Ela teria que levar Walter com ela. Sem que o grupo soubesse, Dalith e seu fiel ajudante, Keto, têm espionado eles continuamente, mesmo quando estão no trem. Enquanto isso, Cuff e Zayn finalmente confessam e dizem à pequena Viola que eles são, na verdade, bruxos. A menina mal se surpreende com essa revelação, e em vez disso pergunta que tipo de magia eles possuem. Cuff está grata por Viola ter reagido positivamente, e então demonstra sua magia de fogo. Após uma longa jornada, o grupo finalmente chega na escola de magia, que fica dentro de um magnífico edifício tradicional. Eles são logo recebidos pelo diretor, que é ninguém menos que Nico e sua namorada não tão jovem, It. Assim, os novos alunos rapidamente trocam para seus uniformes, após o que são apresentados aos outros magos na escola. Pouco depois, a aula introdutória é realizada, onde Nico se dirige a todos os novos alunos. Ele diz a todos que precisam trabalhar o máximo possível se quiserem ter a menor chance contra Sad. Ele então dispensa a turma e diz a todos para aproveitarem o jantar, assim como os banhos quentes. Do lado de fora, Daleth e Kettle também chegam ao limite da escola, mas não podem entrar por causa de um feitiço de proteção. Conforme a noite avança, todos desfrutam de um tempo tranquilo nos banhos de água quente comunitários. Bochan e Walter também estão sozinhos pela primeira vez em anos e os dois irmãos têm uma boa conversa. Bochan conta ao seu irmão mais novo sobre Sad e qual plano ele tem para reverter sua maldição. Por outro lado, It e Zayn se conectam com várias garrafas de cerveja como bêbados profissionais. Uma vez que todos estão limpos, It se encontra com Cuff e reitera sua promessa de que fará Cuff o mais forte possível. Todos então vão para seus quartos individuais para a noite, e Alice tem a chance de ter uma pequena, mas fofa, conversa com Bochan. Como a velha It prometeu treinar Cuff, ela a leva para um salão isolado para dar sua primeira lição. It começa a aula pedindo a Cuff para acender seu cigarro, mas quando ela o faz, comenta que a chama não está quente o suficiente. Cuff fica animada, pois pensa que vão aprender técnicas para tornar sua magia de fogo mais forte. Mas em vez de se concentrar muito na magia, ela tenta garantir que Cuff melhore os fundamentos da luta. O velho mago conjura um oponente feito completamente de água, o que torna a magia de fogo de Cuff inútil nessa situação.
A batalha começa, e o atletismo de Cuff está em plena exibição enquanto ela destrói repetidamente seu oponente. Ela também pensa que isso é um bom exercício físico, mas não está tornando sua magia mais forte. Itty, que está assistindo a isso, sabe que Cuff pensa demais durante o combate. A feiticeira também sabe que a bondade e a empatia de Cuff em relação aos outros são um obstáculo durante a batalha. Ela ensina a não se deixar influenciar pelos pensamentos de Oshone ou derrota, e em vez disso está completamente focada no momento presente. A aula termina com Cuff desmaiando, pois o treinamento é intenso e Itty não é muito gentil com ela. No entanto, Itty ainda sente que Cuff tem muito potencial e que ela eventualmente vai se sair bem. Assim que a rotina de exercícios matinais termina, Cuff se junta a outros novos alunos em sua primeira aula do dia. O professor é ninguém menos que um homem baixo, acima do peso, de aparência de meia idade, chamado Free. Na realidade, ele é uma bruxa que está fazendo o seu melhor para imitar Nico, tanto fisicamente quanto nos maneirismos. Free faz todos tomarem notas na aula e até mesmo realizar um teste surpresa. Bo-chan é o primeiro no quiz, e ele não faz ideia de qual é a resposta. Felizmente, Alice intervém e salva sua pele mais uma vez. Mais tarde naquele dia, a milf sedenta da Letty infiltra-se na escola à procura de Walter, sem perceber que Nico a viu e também a confundiu com Sad. Sem perder tempo, Nico ataca da Letty e está determinado a matá-la. No entanto, quando ele descobre que ela não é Sad, mas sim sua irmã menos glamourosa, ele permite que ela também entre na escola. Para potencialmente aprender algo importante sobre Sad, Sen propõe voltar ao passado com Bo-chan, Dalet e Alice. Ele está bastante confiante de que é um plano seguro, já que ninguém realmente reconhecerá Bo-chan e Alice. Além disso, ele está levando Dalet também, pois quer alguém que possa ajudá-los com Daleth. Parece um bom plano, mas obviamente há riscos envolvidos. Bo-chan tem estado preocupado com um deles há bastante tempo, e é a suspeita de que Sad tem a capacidade de ler a mente das pessoas. Se isso for verdade, significaria que o plano deles é tão bom quanto um livro nas mãos de um adolescente com um iPad. Bo-chan tenta descobrir com Dalet se ela sabe se a irmã pode ler a mente de alguém ou não, mas ela não dá uma resposta convincente. Parece que ela está tão perdida quanto ele. Depois de chegar ao passado, Dalet observa tudo do céu. Enquanto isso, Sen chama Dalet na floresta, sem perceber que é na verdade sua irmã, Side. Ela imediatamente se vira e aponta que ele é do futuro, o que choca Sain. Dalet, que tem observado tudo do céu, percebe que a suspeita de Bo-chan é bastante precisa, já que sua irmã realmente pode ver o passado. Em outro lugar, Bo-chan e Alice tomam cuidado para não despertar suspeitas e ficam longe dos olhos de todos. Eles planejam se reunir com Dalet e Sen para garantir que não acabem tendo que enfrentar Sad sozinhos. Mas o avô de Bo-chan de alguma forma vê a dupla e os questiona sobre suas motivações. Ele parece de alguma forma confiar neles, e Bo-chan dá a ele a mensagem enigmática de cuidar de Sharon. Enquanto isso, Sad de repente tenta atacar Sen, mas acontece que ele estava usando magia de ilusão. Ele é rapidamente levado por Daleth, que está preocupada que sua irmã possa alcançá-los. Sen abre a porta do tempo mais uma vez para que possam voltar ao passado antes que Sad os encontre novamente. Quando ele está prestes a fechar a porta após garantir que todos estão de volta, Sad quase consegue entrar com eles também. Mas Dalet a ataca, forçando-a a ficar para trás. O ataque dela parece chocar Sad, que não esperava isso de sua irmã. Uma vez de volta, Sain e seus amigos tentam tomar consciência da situação e esperam que suas ações não mudem muito o presente. Comente abaixo, Chick Magnet, se você terminou o vídeo, e se você gostou deste vídeo, você também pode conferir a história de Ku. Ku é um emo estranho que adora vagar todas as noites. Durante uma de suas caminhadas, ele encontra uma garota vampira esquisita que se oferece para transformá-lo em vampiro se ele deixá-la sugá-lo, mas ele terá que se apaixonar por ela ou morrerá em um ano.